Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Penedo da Saudade, que pertence ao IPC, como sabem, e onde temos tido a oportunidade de, em conjunto aqui com o nosso amigo Rui Munhoz, organizar uma série de conversas interessantíssimas sobre temas, às vezes, uns mais fora da caixa, outros mais dentro da caixa, mas todos temas interessantes, e temos tido também a oportunidade de conhecer pessoas interessantes. Hoje é como sabem, as conversas de viajante costumam ser na última quarta-feira de cada mês, mas de vez em quando há temas que merecem um extra. E o tema de hoje merece um extra, e por isso é que nós estamos aqui a um sábado à tarde com o Rui e com os nossos convidados, de quem o Rui falará. Obrigada, Rui, por esta parceria que tem sido tão profícua. Obrigada também por estarem aqui. Obrigada a quem nos acompanha também lá de casa. Rui? Obrigado, Cristina. Obrigado a todos pela vossa presença, excelente, sempre constante, sempre de apoio. Obrigado à sua equipa e aos nossos oradores. Agora, permitem-me uma confidência. Não sei se sabem, o Centro Cultural Penedo da Saudade e a Cristina têm um protocolo secreto com o Vaticano. Hoje já podemos divulgar, porque o porta-voz do Vaticano divulgou ontem um comunicado acerca do pensamento oficial do Vaticano e dos extraterrestres. Portanto, hoje já não tem que ser segredo. Mas vou passar a palavra a 3 não extraterrestres. Os terrestres com muita consciência do mundo, da história, da realidade, da ciência e da religião. Vamos presumir que sim, que nenhum de nós é extraterrestre. O Bruno, o Zé Luís e o António. Obrigado, Cristina. Amanhã já tenho o meu patrão a bater-me à porta a perguntar que protocolo é esse, que eu não tenho conhecimento. Obrigado a todos. Obrigada também. Ora, boa tarde a todos, uma vez mais obrigado por estarem aqui, nomeadamente por ser uma tarde de sol. O que é que nos traz aqui hoje, portanto? É este tema que já move o ser humano há tanto tempo, umas vezes sem ter propriamente consciência disso, e outras já começando a ser um tema que, de alguma forma, vai sendo encarado com uma crescente seriedade, nomeadamente nos últimos anos. Para isso, de uma forma sóbria, portanto séria e académica, achámos que seria pertinente abordar esta temática dos extraterrestres. Para isso, trouxemos aqui então Bruno Fernandes, professor de História, portanto formado aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, dá aulas de História, é também, escreve conteúdos, também, nomeadamente para a National Geographic, online, e já há mais de 20 anos que é uma pessoa muito interessada e que é um pesquisador nato nesta área, noutras também, mas nomeadamente na área dos extraterrestres. Deste lado aqui, António Carvalho, portanto, fez um percurso na área da filosofia, daí saltou para a área da sociologia, a área essa que enverdou por inteiro, de maneira que hoje é docente dessa matéria na Faculdade de Economia de cada Universidade de Coimbra. Portanto, também há igual tempo que também é uma pessoa muito interessada por esta matéria, razão pela qual temos aqui 2 pessoas que estão perfeitamente balizadas para abordar, repito, de uma forma pertinente e por isso mesmo é uma mais-valia para ouvirmos o que é que estas 2 pessoas têm para dizer. António, queres começar? Boa tarde a todas e a todos. Desde já vos pedir desculpa que não sou propriamente um especialista nesta temática dos OVNIs, dos extraterrestres, mas tenho vindo a interessar por esta questão desde há um tempo para cá. Portanto, desde já gostava de agradecer ao José Luís por ter tido a ideia de organizar esta sessão, pela moderação, também ao Bruno Ricardo, porque sei que está muito por dentro destes temas, temos conversado, tenho aprendido muito com ele também ao longo dos últimos tempos sobre esta temática. Agradecer também ao Centro Cultural Penedo da Saudade por acolher uma iniciativa sobre um tema tão pouco usual, especialmente ao Rui Munhoz e também à professora Cristina. Pronto. Como o Zé Luís mencionou, eu sou sociólogo, trabalho numa área chamada Estudos de Ciência e Tecnologia. Nos últimos anos tenho debruçado sobre a temática do Antropoceno, portanto, que é uma época geológica proposta para ilustrar a relação entre ações humanas e efeitos planetários à escala global, como por estes debates que temos vindo a conhecer sobre alterações climáticas, crise climática, etc. Portanto, não sou propriamente um perito neste tema dos OVNIs, portanto, sou um curioso, como muitas de nós na matéria.
especialmente pela forma como esta temática combina aqui questões que eu acho que são questões interessantes, portanto, questões de tecnologia, consciência, espiritualidade, ficção, e por isso preparei aqui este texto que me vai ajudar a elencar alguns aspectos que me vão despertando a atenção acerca deste fenómeno. Pronto, como foi mencionado inicialmente, nos últimos tempos temos vindo a assistir a um grande interesse mediático na questão dos OVNIs. Por exemplo, em 2023, David Grush, que era um antigo oficial da Força Aérea Americana, assumiu-se enquanto whistleblower e revelou numa entrevista ao jornalista Ross Coulthard para a News Nation que o governo federal norte-americano mantinha um programa secreto de reparação de OVNIs, ou UAPs, fenómenos anómalos não identificados, e assim como dos seus pilotos não humanos, portanto, os extraterrestres, não é? Como poderíamos dizer. Grush participou numa audiência de Congresso americano com o título Unidentified Anomalous Phenomena, Implications on National Security, Public Safety and Government Transparency, em 26 de julho de 2023, onde voltou a repetir estas alegações. Para além de ter sido convidado em vários podcasts populares, como por exemplo da Joe Rogan Experience, também o American Alchemy, do Jesse Michaels, que a Diana Simões me falou há algum tempo e eu comecei a acompanhar precisamente devido a essa sugestão. Alguns anos antes, em dezembro de 2017, o New York Times divulgou 2 vídeos que supostamente reportavam encontros de aviões caça dos navios Nimitz e Theodore Roosevelt, da Marinha Americana, com objetos voadores não identificados, que se moviam de uma forma particularmente rápida e inalcançável para as aeronaves norte-americanas. E então, um piloto reformado da Marinha, o David Craver, foi considerado a principal testemunha deste incidente, que portanto, teve lugar em 2004, também participou naquela tal audiência no Congresso em 2023, juntamente com o David Grush, em que alegou que, de acordo com a sua opinião, passo a citar, a tecnologia que enfrentámos é muito superior àquela que tínhamos na altura. Estes exemplos são apenas alguns de uma lista interminável de casos divulgados pela comunicação social. Por exemplo, um evento que na altura teve particular impacto aqui em Portugal foi a autópsia ao suposto alienígena de Roswell. Portanto, que isto era um filme a preto e branco, foi divulgado mundialmente em 1995 e que se centrava numa autópsia que estava a ser realizada a um aparente cadáver extraterrestre, portanto, um alien, um grey alien. Teria sido resultante da queda de um OVNI em Roswell, no Novo México, em 1947, aquele que é provavelmente o caso mais conhecido, o caso mais emblemático no âmbito deste fenómeno. Portanto, quando nós falamos sobre esta questão dos OVNIs, há sempre uma tendência para os associarmos ou a causas naturais ou tecnológicas, não é? Que podem ser perfeitamente explicadas com recurso ao conhecimento científico. Por exemplo, fenómenos meteorológicos pouco habituais, ou voos de teste, protótipos de aeronaves avançadas, desenvolvidas de forma secreta, não é? Especialmente num contexto de competição militar e corrida ao armamento. Estas explicações, estas tentativas de racionalização do fenómeno, frequentemente estigmatizam a questão OVNI, portanto, convertem-na numa expressão de quase formas de neomisticismo ou de uma crença acrítica em fábulas de ficção científica, é uma espécie de mitologia da sociedade tecnológica contemporânea. Ou, muitas vezes, equiparam-na também a uma espécie de uma patologia mental, uma espécie de uma alucinação individual ou até coletiva. Portanto, há muito esta estigmatização, esta patologização da experiência com OVNIs. Do outro lado da barricada, há quem argumente que estamos, de facto, perante encontros legítimos com civilizações extraterrestres. Estas naves seriam supostamente originárias de planetas distantes, manobradas por entidades biológicas mais evoluídas que nós, que estão de visita ao nosso planeta por vários motivos, para o estudar, estabelecer contacto, realizar experiências genéticas, etc. Estão aqui vários livros de um autor, trazidos pelo Bruno, que oferece uma perspectiva um bocadinho diferente sobre este fenómeno, que é o Jacques Vallée. Portanto, isto é um cientista francês que, ao longo de mais de 60 anos, tem contribuído de forma decisiva para o estudo do fenómeno OVNI, frequentemente designado apenas enquanto o fenómeno. E, por exemplo, em 1990, o Jacques Vallée publicou um artigo numa revista chamada Journal of Scientific Exploration, em que apresentava 5 argumentos contra esta suposta origem extraterrestre dos OVNIs. E vou agora citar estes argumentos. Primeiro, os encontros imediatos e inexplicáveis são muito mais numerosos do que necessário para qualquer levantamento físico da Terra. Segundo, a estrutura corporal humanoide exposta a alienígenas provavelmente não terá origem em outro planeta e não está biologicamente adaptada para viagens espaciais. 3. O comportamento relatado em milhares de relatórios de adoções contradiz a hipótese de experimentação genética ou científica em humanos por uma raça avançada. 4. A extensão do fenómeno ao longo de todo o registro da história humana demonstra que os OVNIs não são um fenómeno contemporâneo.
Finalmente, a aparente capacidade dos OVNIs de manipular o espaço e o tempo sugere alternativas radicalmente diferentes e mais ricas. Num livro, que eu acho que foi originalmente publicado em 1969, com o título Passaporte para Magónia, Passport to Magónia, o Jacques Vallée traça comparações pertinentes entre lendas, mitos originários do folclore a nível mundial e encontros com OVNIs e entidades alienígenas. Não é? Isto acaba por problematizar as fronteiras que nós frequentemente estabelecemos entre tecnologia, ficção, espiritualidade. Enfatiza também a profunda dimensão epistemológica, mas também de consciência deste fenómeno. Também nessa obra, o Jacques Vallée argumenta que devemos entender o fenómeno OVNI como parte de um sistema de controle espiritual da consciência humana. Condiciona, controla as nossas crenças e regula o desenvolvimento humano. Portanto, isto tem aqui algumas ligações também com aquela ideia da hipótese Gaia, que fala, por exemplo, o James Locke, se não estou em erro. E, portanto, aqui uma visão sistémica sobre este fenómeno. Portanto, esta dimensão foi explorada de forma brilhante também mais recentemente pela Diana Walsh Pasulka, que é professora de Estudos de Religião da Universidade de Carolina do Norte, Wilmington, no seu livro de 2019 com o título American Cosmic UFOs, Religion Technology. Nesta obra, a autora propõe-se ajustar o fenómeno OVNI enquanto expressão de um novo sistema de crença global, combinar a religião e a tecnologia, sugerindo que a história da religião é, literalmente, uma história de contacto com seres sobrenaturais. Assumindo a validade destes contactos, evitando um reducionismo cético que os explica em função de causas naturais, tecnologias secretas controladas por governos que promovem o mito OVNI para confundir adversários e a população, ou até distúrbios psicológicos, como alucinações individuais, coletivas, etc., como é que nós podemos eventualmente olhar para este fenómeno? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o fenómeno OVNI nos convida a questionar o pressuposto excepcionalismo humano, nomeadamente a ilusão da supremacia do nosso poder e inteligência neste planeta, que se acabou por cristalizar com a modernidade ocidental e que resvalou num positivismo que marginaliza experiências, formas de conhecimento que não se enquadram no cânon da ciência dominante. Esta ilusão de superioridade, suportada por uma visão modernista da ciência, atribui um papel central à espécie humana, reproduz mitos bíblicos da nossa superioridade no planeta, assim como visões dualistas entre humanos e natureza, que se manifestaram e continuam a manifestar no extrativismo, na destruição do planeta, reduzido a um recurso natural para projetos industriais, para a produção de capital, mineração de lítio, por exemplo, um caso que nós conhecemos aqui no nosso país. Se as crescentes preocupações com a inteligência artificial indiciam o receio da perda da hegemonia epistemológica e intelectual dos humanos face às máquinas, não é? O que John C. Lilly, por exemplo, designava como a Solid State Intelligence, o fenómeno OVNI sugere que provavelmente existirão formas de inteligência não humana potencialmente superiores que não são o resultado direto da nossa criação, como é o caso da inteligência artificial, e que têm coexistido historicamente com a espécie humana. Esta premissa coloca em causa as nossas ilusões de controle e o lugar central frequentemente atribuímos à humanidade nas mitologias da criação. Consequentemente, o fenómeno OVNI choca-nos por ser absurdo, por colocar em causa as nossas crenças, estruturas de pensamento, por nos confrontar com o incógnito, desconhecido, misterioso. Como o psicólogo Johnny Mack escreveu, o fenómeno OVNI gera um choque epistemológico, porque abala a forma como entendemos o universo e o planeta. Como também, posteriormente, o David Grush acabou por mencionar numa das primeiras entrevistas que concedeu, o confronto com a potencial existência de inteligência superior não humana configura até um choque ontológico. O fenómeno OVNI tem um impacto significativo ao nível da consciência. Não só porque abala as nossas crenças, mitologias ao nível geral e coletivo, mas também porque as experiências com OVNIs geralmente implicam, do ponto de vista fenomenológico, transformações da consciência individual. Isto inclui alterações de percepções de tempo, espaço, que se manifestam nos relatos de indivíduos que alegam ter sido abduzidos e que reaparecem passado alguns dias quando, de acordo com a sua experiência, o evento apenas dura alguns minutos ou horas. Por outro lado, os encontros com estas entidades por vezes são acompanhados de mensagens, revelações, transmissões espirituais, que por vezes se manifestam até na emergência de novas religiosidades, não é? Como, por exemplo, é o caso do movimento raeliano ou até de um culto norte-americano chamado Heaven's Gate, que teve um final um bocadinho infeliz, portanto, isso culminou com um suicídio em massa em 1997. Johnny Mack publicou um livro chamado Abduction, Human Encounters with Aliens, em que analisou quase uma centena de casos de indivíduos alegadamente abduzidos por alienígenas, relatando que em muitas ocasiões eram partilhadas mensagens de teor ambientalista. Portanto, em que as entidades não humanas demonstravam uma grande preocupação com os impactos negativos da humanidade, tecnologia no nosso planeta. Esta dimensão de consciência remete-nos para um aspecto mais epistemológico, que é como é que nós fazemos sentido a estes fenómenos.
Isto, mais uma vez, complica aqui as separações habituais entre religião, ciência, tecnologia e ovniologia. Se as mensagens relatadas pelas pessoas abduzidas, estudadas pelo Johnny Mack, revelam esta tal preocupação apocalíptica teoria-ambiental, por exemplo, o fenómeno de Fátima, que ocorreu em Portugal num contexto social de profunda religiosidade católica, também foi acompanhado por visões do inferno apocalípticas transmitidas aos três pastorinhos, como nos recordamos. Portanto, o fenómeno OVNI não pode ser desvinculado de um contexto histórico, civilizacional, de expansão espacial, que é aquilo que estamos a assistir, não é? Com impacto inevitável ao nível da consciência humana, que adquire contornos planetários. Portanto, esta relação entre tecnologia e consciência planetária pode ser, por exemplo, exemplificada através de uma experiência frequentemente relatada por vários astronautas e que é chamado o Overview Effect. Portanto, este Overview Effect configura uma transformação cognitiva gerada pela visualização da Terra a partir do espaço. Por exemplo, o Edgar Mitchell, que foi astronauta do Apollo 14 em 1971, descreveu esta experiência como citando uma explosão de consciência e uma sensação incrível de unidade e conexão, acompanhada por êxtase, uma epifania, com um impacto no seu sistema de valores e subjetividade, portanto, comparando posteriormente até uma forma de samadhi, uma experiência mística que é muitas vezes relatada no contexto de yoga, do hinduísmo, etc. Portanto, estas articulações entre tecnologia, consciência e ovnis, já salientadas pelo Jacques Vallée, sugerem que não podemos separar o fenómeno de sistemas materiais, de modelos de pensamento, mas até de certos paradigmas epistemológicos específicos. Dessa forma, a realidade do fenómeno OVNI é particularmente complexa. Portanto, a nossa tendência, numa perspectiva representacional, é colocarmos imediatamente a questão de se os OVNIs são reais, se estamos sozinhos ou não no universo, se existem pequenos homenzinhos verdes que voltem meia terra nos nossos quintais com recurso a naves espaciais altamente avançadas. Portanto, de facto, estamos perante um fenómeno complexo. Isto desafia os modelos a frequentemente recorremos para estudar, fazer sentido a natureza, fazer sentido o universo. Isto confronta-nos então também com uma hipótese, que é a hipótese da multiplicidade ontológica. Não só a multiplicidade de mundos e de realidades em articulação e coexistência, mas também a multiplicidade de verdades, versões, políticas, formas de aproveitamento até do fenómeno OVNI. De facto, diversas instituições, como por exemplo a Igreja Católica, cultos New Age, companhias aeronáuticas, até governos, posicionam-se de uma forma diferenciada perante o fenómeno, com posicionamentos que se vão alterando, obviamente, historicamente. Isto pode assumir diferentes entendimentos e aplicações, potencialmente novas descobertas científicas e tecnológicas, com recurso à análise dos materiais recuperados dos acidentes de OVNIs, na criação de espiritualidades e formas de culto, ou até no reforço de mitologias e realidades já existentes para reforçar o poder político, como por exemplo o regime fascista fez em Portugal. Não é? Enquadrou o fenómeno de Fátima numa espécie de tríade associada à alienação da população portuguesa, não é? O famoso Fátima, Fado e Futebol. Finalmente, não podemos ignorar o potencial do fenómeno OVNI para alimentar o universo da ficção, com inúmeras produções cinematográficas, geralmente associam entidades extraterrestres, tanto malignas, por exemplo, na saga do Dia da Independência ou no filme A Guerra dos Mundos, não é? Como potencialmente benignas, como no ET ou nos encontros imediatos de Terceiro Grau. Também não podemos separar a ficção das epistemologias e modelos interpretativos do fenómeno OVNI, que nos fornecem quase templates explicativos para a leitura de avistamentos ou até de experiências de abdução. Por exemplo, um caso muito conhecido. O caso de Betty e Barney Hill, que relatam ter sido abduzidos por extraterrestres de Zeta Reticuli em New Hampshire em setembro de 1961. Portanto, este casal descreveu estas entidades como sendo muito parecidas às de um episódio de uma série de ficção científica chamada Outer Limits, que tinha passado na televisão americana apenas 2 semanas antes deste casal ter sido hipnotizado para se conseguir lembrar ou gerar a memória deste incidente. Pronto. Para concluir, existem indícios de um crescente interesse do mundo académico no fenómeno OVNI, no que me parece ser fundamental, para uma análise rigorosa destes eventos, combinando áreas como as ciências sociais e humanas, ciências naturais e físicas, a filosofia e o estudo da religião. Eu acho que estas articulações são fundamentais para uma investigação robusta, séria desta temática, desvinculando-a de visões simplistas, reducionistas, ou até do aproveitamento que frequentemente é alvo para efeitos de propaganda e manipulação, reconhecendo que a complexa natureza do fenómeno implica uma dimensão de confusão, ignorância, portanto uma qualidade quase de tricky, não é? Associada ao fenómeno, e portanto exige o desenvolvimento de perspectivas capazes de integrar esta nebulosidade epistemológica e ontológica nos seus pressupostos teóricos e nas abordagens metodológicas. Pronto, era só isto, agora passo a palavra ao meu colega. Obrigado. Pronto. Eu vou ser um bocadinho mais egocêntrico que o António e mais umiguista, e vou fazer da minha apresentação também
A resposta a uma pergunta que muitas pessoas me fazem quando descobrem que eu gosto disto, ou que me interessa por isto, que é, porque é que, de todas as coisas pelas quais não me podia interessar, os OVNI têm um fascínio por mim, porque normalmente as pessoas nos primeiros períodos em que conhecem reparam que gosto muito de literatura, música clássica, coisas muito eruditas, embora também eu até gosto de coisas que são absolutamente pedestres. Gosto de futebol, por exemplo. Mas quando descobrem que eu gosto de OVNIs, as pessoas ficam a olhar para mim, e não é só porque eu gosto de OVNIs, porque parece entrar em completo choque com a ideia que têm de mim, como se o interesse por OVNIs não pudesse ser compatível com o resto. Mas, no entanto, eu considero o fenómeno OVNI talvez um dos últimos grandes mistérios da existência humana, porque, como o António referiu, primeiro tem um impacto muito maior na sociedade do que nós às vezes pensamos, e segundo, há um genuíno fascínio e interesse científico no fenómeno OVNI. Eu posso dizer como é que eu comecei, por isso é que eu disse que a minha apresentação ia ser mais egocêntrica do que essa. Eu fui uma criança muito precoce nos meus interesses, e desde muito cedo que mistérios foi uma coisa que me fascinava. Não necessariamente só OVNIs, mas a possibilidade do mistério. Sempre fui uma criança muito afabuladora. E eu, alguns por volta dos 9, 10 anos, comecei a ler os meus primeiros livros sobre este assunto. Eram livros absolutamente ridículos, quando eu olho para eles para trás, com casos que hoje, obviamente, são forjados ou são más interpretações do que as pessoas estavam a ver, mas na altura foram coisas que me fascinaram e foi construindo o meu interesse pela possibilidade de vidas noutros planetas, da visita de naves à Terra, da possibilidade de nos estarem a esconder qualquer coisa, até que eu cheguei aos meus 16 anos e conheci Jacques Vallée. Jacques Vallée, eu trouxe os livros especialmente por causa disso, porque, para o caso desta conferência vos despertar o interesse, este é um ótimo homem para começar. Eu vou deixar isto um bocadinho de fora, e já vou falar sobre ele. Ele escreveu, na década de 80, aquilo que são para mim os 3 livros definitivos sobre o fenómeno. Ele publicou o último, salvo erro, que é o Confrontations, já vou falar dele, no final da década de 80, e para mim, desde então, houve poucas coisas de novo que se escreveram sobre o assunto. O primeiro que ele publicou foi o Dimensions. Dimensions, que tem a Casebook of Alien Contact, mas é muito no seguimento do Passport to Magonia que o António falou, é a perspectiva, uma perspectiva diferente sobre o que é que pode ser o fenómeno. E já agora escrevi o slide. Isso é o Sr. Jacques Vallée hoje. Ele tem 84 anos, se não me engano, ainda está vivo, ainda está bem ativo neste meio, apesar de, como eu vou explicar, ele pelo meio foi interessante e foi desinteressante por vários motivos, que eu também já passarei a explicar. Mas ele defende basicamente que os mesmos estímulos que estão por trás do fenómeno OVNI hoje e que são interpretados do ponto de vista tecnológico já são estímulos que estão não apenas na religião, mas nas várias mitologias antigas. Ele passa uma boa parte do livro, por exemplo, a fazer comparações entre os casos que são descritos principalmente no Reino Unido e na Irlanda sobre encontros com duendes e gnomos, etc., que são muito parecidos com a maneira como as pessoas descrevem. Há camponeses irlandeses, por exemplo, que descrevem encontros com duendes da seguinte forma: eles estão na sua vida, foram buscar lenha à floresta e de repente vem uma luz no céu, aparece uma criatura, a criatura fala com eles, diz para eles não terem medo, que vai levá-los para um sítio, eles entretanto vão para o sítio, para eles passa 1 hora e depois quando volta passaram 5 anos. Se vocês trocarem sítio por nave, gnomo por extraterrestre, tudo o resto é encaixável na maneira como muitas pessoas descrevem encontros com extraterrestre. Ele fala também aqui do fenómeno de Fátima, mas no caso do fenómeno de Fátima há um livro que eu posso sugerir que é bem mais interessante do que este, nesse aspecto. O segundo, que é As Aparições de Fátima e o Fenómeno OVNI. Ele agora tem esse título, mas eu acho que originalmente tinha Intervenção Extraterrestre em Fátima, que é do professor Joaquim Fernandes, que é provavelmente a pessoa portuguesa mais destacada nesta investigação e que foi uma das poucas pessoas que teve acesso aos arquivos originais das interrogações dos pastorinhos. Os pastorinhos foram, logo a seguir a dizerem que viram Nossa Senhora, eles foram interrogados quer pela GNR, quer por um membro religioso da Diocese de Fátima, que era o Cônego de Formigão, e o curioso é que eles inicialmente não descrevem uma mulher, quando viram, descrevem que viram uma criatura pequena que estava vestida com um casaco prateado, que tinha um globo na mão e que tinha uma coroa dourada na cabeça, que parecia ter um capacete. Ou seja, a descrição que ele faz também não é muito diferente das descrições dos chamados Greys, que habitualmente os abduzidos ou pessoas que contactam com extraterrestres veem. Portanto, é muito curioso esses paralelos. Além de que eu acho que é escusado dizer que a maneira como eles descrevem, como toda a gente descreve o fenómeno do milagre do Sol, chamado milagre do Sol, é uma clássica aparição de uma nave, até porque se vocês lerem de facto
na época, nos jornais, muitas das pessoas escrevem a luz a cair e descrevem o Sol no horizonte. Portanto, claramente não era o Sol. Aliás, que se fosse o Sol, o planeta Terra já tinha ido para outro lugar no espaço. O segundo que ele escreveu é o Revelations e é basicamente um livro de cético dele. Ele descreve aqui a maneira como o fenómeno OVNI é muitas vezes usado, principalmente por entidades governamentais, quer para controlar o quanto o público sabe sobre experiências secretas com novos protótipos militares, quer uma maneira de tentar distrair uma parte da população daquilo que realmente o exército americano está a fazer. E também argumenta que, quando apareceram os famosos vídeos que o António falou dos aviadores, começou a ser o governo americano anda a estudar o fenómeno OVNI. E eu, sim, anda a estudar o fenómeno OVNI desde antes da década de 50. E ele aqui fala disso. E é um livro muito interessante para se perceber até onde é que o governo americano normalmente vai para manipular as próprias organizações que investigam o fenómeno OVNI, de maneira a elas seguirem para um caminho onde elas são ridicularizadas e, por arrasto, o fenómeno OVNI é ridicularizado e os verdadeiros casos interessantes são deixados para o caminho. O Confrontations é quando ele decide dizer, ok, eu nos últimos 2 livros já disse isto, então agora vou-vos dizer o que é que andei a investigar nos últimos anos. E ele aborda aqui vários casos que são extremamente interessantes, um deles eu vou falar daqui a bocadinho, e é basicamente o relato pessoal dele do quanto, apesar da desilusão que ele tem no Revelations em relação a todo o mundo que agora, na altura da década de 80, ainda hoje rodeia o fenómeno OVNI, ele continua a encontrar um interesse científico genuíno naquilo que ele investiga. Ele publicou, no entremeio, este, Messengers of Deception. E este é o papel do fenómeno OVNI na manipulação de cultos religiosos, que o António também referiu. Aliás, eu acho curioso este livro, porque este livro é publicado, salvo erro, em 79 ou 78, e é um livro que... 79 precisamente. E é um livro que fala das primeiras reuniões do culto Heaven's Gate. E o lema do culto Heaven's Gate nessa altura era que não custava nada entrar no Heaven's Gate. Isto é literal o que eles dizem. It doesn't cost you anything, it will just cost you your life. E eles acabam por se suicidar no final, em 97. Portanto, quase 20 anos depois. E ele aborda a maneira como muitas vezes o fenómeno OVNI age num ponto de vista de manipulação e controle. No sentido em que muitas vezes as pessoas que clamam ser abduzidas por OVNIs não recebem apenas só mensagens, eles recebem muitas vezes tarefas. Ele fala de um caso muito curioso deste livro, um caso contado no Brasil, onde uma pessoa estava em casa, a história que a pessoa contou foi esta: a pessoa estava em casa, estava na sua vida e de repente recebe uma mensagem telepática. Recebe uma mensagem telepática para ir no dia seguinte, a X horas, a um X sítio e levar 20 garrafões de água. E a pessoa recebe aquela mensagem telepática e ela deve estar a pensar quem é que me está a dizer, e a pessoa que está, ou a pessoa, a entidade, diz que é um extraterrestre do planeta Vênus que está a falar com ela. Ora, não sei se conhecem o suficiente de astronomia, mas não é extraterrestre no planeta Vênus. Impossível. Aliás, do ponto de vista fisiológico, as condições de habitabilidade do planeta Vênus são quase nulas. Mas a pessoa foi àquele sítio e tal, levou as 20 garrafas de água, e quando levou as 20 garrafas de água, não viu lá nada. E, entretanto, recebe outra mensagem telepática, alguém lhe agradeceu, obrigado pelas 20 garrafões de água, e agora é assim, daqui a 2 dias vais aparecer aqui, neste mesmo sítio, a esta hora, e vais trazer 5 kg de pedra. E a pessoa vai para casa, e no dia que é pedido, aparece 5 kg de pedra. E a voz que está, vai constantemente dando-lhe destas ordens ridículas, e a pessoa vai obedecendo e vai fazendo. E a pessoa nunca para pensar. Primeiro, eu não conheço esta voz, não sei de quem. Segundo, será que eu estou a ouvir mesmo esta voz? E terceiro, porque é que todas as coisas que esta suposta voz vem de Vênus, portanto é um extraterrestre, me podia pedir para fazer, me está a pedir para eu trazer coisas banais a este sítio no meio do nada e nunca se mostra. E no último encontro, ela lá acaba supostamente por encontrar um disco voador, vê o disco, estão 2 criaturas supostamente lá dentro que lhe dizem adeus e o disco vai embora e a pessoa nunca mais vê. Nem gostou. Não. Outra associação que o livro faz, de forma bastante pertinente, é que muitas das aparições de OVNIs e muitos dos contactos com estas criaturas envolvem uma certa componente fascista e nazi. No sentido em que, muitas vezes, é dito às pessoas que o ser humano não é capaz de, por ele próprio, conseguir resolver os problemas da humanidade e, portanto, precisa de uma presença mais poderosa e controladora e muito mais sapiente que só os extraterrestres podem oferecer. E que, portanto, nós somos tão estúpidos como seres humanos que só
alguém mais forte e com um poder capaz pode fazer isso. Curiosamente, muitas das vezes em que esta hipótese é invocada, as pessoas, o formato humanoide que estes seres assumem é basicamente seres altos, louros, de olhos azuis. Não sei se reconhecem quem é que considerava isto um ser humano perfeito. Portanto, há muitos aspectos no fenómeno OVNI onde eu não vim para esta conferência para vos dizer se é verdade ou não. Ou seja, se o fenómeno OVNI é apenas interessante do ponto de vista científico, como tem sido abordado nos últimos anos, pelas suas consequências sociológicas e também mentais, ou se há de facto um estímulo por trás do fenómeno OVNI. Eu vou-vos apresentar aqui um conjunto de casos e o meu próprio percurso na leitura e no meu interesse por este fenómeno, e cada um de vocês depois pode tirar as conclusões que quiser. O que é um OVNI? Para começar, a visão mais comum do OVNI são estas imagens, as tais imagens que o António falava, que foram captadas em 2004. Houve 3 vídeos que foram revelados, um deles é este foi captado, salvo erro, na costa da Califórnia, é o chamado Gumball, acho eu, que é em americano, ele foi descrito como um objeto que atingia velocidades inacreditáveis e fazia movimentos que eram impossíveis de acordo com as leis da física atual, tendo em conta a velocidade a que o objeto dizia. Os vários pilotos disseram isto. Na altura foi supostamente o primeiro passo que o Pentágono teve em revelar publicamente estas coisas que eles tinham filmado. A questão é que quando as pessoas vieram afoitas e mandaram-me estes links com as notícias, etc., eu fiquei, pois, mas isto não é verdade, no sentido em que é óbvio que há muito tempo que o Pentágono anda a tentar dizer isto. E também é óbvio que também há muito tempo há pessoas que tentam utilizar o fenómeno OVNI de outra forma. Já agora a fotografia que estão a ver não é verdadeira, é uma fraude. Não é? Não. E se querem perceber porquê, acho que basta olhar para aquela nave e é uma fraude. Portanto, eu não sou patinho suficiente para acreditar em tudo o que veio e com o tempo o meu sentido crítico passou a ser muito maior. Isto já agora é uma fotografia supostamente tirada por um guru religioso suíço chamado Billy Meier, onde vocês procurarem a internet UFOs Billy Meier, vocês encontram dezenas de fotografias forjadas deste género. Já agora, aquilo é um brinquedo de crianças, está pintado prateado e que ele colocou uma bateria e a fotografia está muito perto, etc. E parece mesmo real, só que não parece, obviamente, porque nós na nossa mente, em relação a este assunto, se há uma coisa que é demasiado visível, normalmente é fraude. E o Sr. Billy Meier tentou usar, foi uma das pessoas na Europa que tentou usar isto, um bocado à boleia também, de um livro que foi publicado na década de 60 do escritor alemão chamado Erich von Däniken, que é o famoso livro do Caminho para os Extraterrestres, onde ele argumentava que basicamente todas as coisas na história que parecem estranhas foram os extraterrestres que ensinaram aos humanos ou os construíram. Spoiler, não. Não aconteceu isso. É mais uma vez uma ideia de testar estupidez aplicado à inteligência humana. Mas há vários componentes neste fenómeno que parece que nos querem fazer acreditar que nós não somos capazes de resolver os nossos problemas e há uma certa noção de temor e de medo em relação à maneira como o mundo está a tornar. Não é que nós possamos encontrar os primeiros relatos de OVNIs a partir desse período, mas o fenómeno OVNI começa a surgir do ponto de vista moderno a partir de 1947, quando um aviador americano chamado Kenneth Arnold, pelo menos essa é a versão oficial, vê um conjunto de objetos a pairar sobre as montanhas Cascade no estado de Washington. A questão é que, se nós formos pesquisar os jornais europeus, já tinha havido o avistamento de objetos tipo foguete ou charuto na Suécia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os pilotos também revelaram que encontraram luzes no céu a que chamaram Foo Fighters, depois deu nome à banda. E, portanto, todas as vezes que o fenómeno OVNI começa a entrar na consciência pública são momentos de grande impacto na história da humanidade. Como podem ver, 47 é logo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Depois há um novo boom no início da década de 60, que é quando a Guerra Fria se começa a tornar palpável do ponto de vista real para os americanos. Entre a década de 60 e 70 há outro boom, que dura mais ou menos até 73, que apanha a Guerra de Vietnã nos Estados Unidos, etc. Portanto, este surgimento do fenómeno OVNI e da força que o fenómeno OVNI tem a ver com isto. Um OVNI é, como o próprio nome indica, e eu não vou usar aquele termo que agora o governo americano tentou introduzir, um bocado porque eles próprios mancharam a conotação da sigla OVNI, é um objeto não identificado. Agora, o quão não identificado? Depois varia com cada um, e nos casos que eu vou apresentar a seguir, vocês podem julgar por vocês próprios o quão não identificadas são estas coisas.
Ora, se devemos confiar nas testemunhas, este é um caso mais tal, porventura, o caso mais conhecido que se desenvolveu em Portugal e o caso mais credível e fiável que aconteceu em Portugal. Aconteceu em 82, envolveu 3 pilotos da Força Aérea Portuguesa. Os 3 seguiram para a aviação civil, hoje são pilotos da aviação civil, portanto, são pessoas nas quais centenas de milhares de pessoas todos os anos têm de confiar a sua vida. Portanto, eu depreendo de que aquilo que eles dizem que viram, porque senão mais vale a pena não lhes darmos aviões para as mãos e passageiros também. Eles, na altura, trabalhavam para a Força Aérea Portuguesa. Um deles, Júlio Guerra, tinha ido fazer um voo de treino, alguns para a zona da Serra de Monte Junto, entre a Serra de Monte Junto e a Serra de Sintra, e a certa altura viu aquilo que ele descreve como este objeto, um objeto que ele descreve como 2 calotas coladas uma à outra, metálico, que estava parado, em pleno ar, mais ou menos a 500 metros do chão. Ele viu o objeto, ficou curioso, ele não o reconhecia, como eu digo, ele era piloto da Força Aérea, portanto ele tinha mais ou menos um conhecimento de todo o tipo de objetos aéreos que existiam em Portugal nessa altura, ou mesmo no contexto da NATO, e ele aproximou-se do objeto para tentar ver mais perto o que é que era. Segundo ele descreve, o objeto então eleva-se até ao nível do avião e começa a dar voltas em torno do avião extremamente rápidas, que ele ficou embasbacado porque ele pensou para ele próprio que se alguém está a pilotar aquilo, certeza que já morreu, porque a força gravítica causada pelas curvas do objeto teria morto quem quer que seja que estava lá dentro, mas o objeto continuou e ele continuou às voltas atrás do objeto e comunicou para a torre de controle o que estava a ver. Os colegas pensaram que ele estava a rir, até disseram que aquilo devia ser uma bola de futebol, que estava a voar, e ele disse, então se não acreditam, mandem cá mais pessoas porque eu não estou a mentir. E 2 pilotos, porque o conheciam bem, pegaram no avião, foram até lá e, de facto, assistiram àquilo que ele estava a descrever. Eu acho que era um chipmunk, que acho que é o tipo de avião, que estava a seguir aquela bola metálica. Eles estão a ver perfeitamente e eles metem-se atrás do chipmunk do Júlio Guerra e seguem também o avião a ver se aquilo dá alguma coisa. E estão ali às voltas. Nessa altura, Júlio Guerra, que estava lá há mais tempo, fartou-se. E ele disse assim, eu tenho de perceber o que é que isto é. E parou de andar às voltas e foi na direção do objeto. E foi aqui que ele teve, segundo ele conta, o maior susto da vida dele, porque o objeto parou, ele quase que chocou com ele, só que a metros do avião bater no objeto, o objeto subiu a uma velocidade estonteante e seguiu para a Serra de Sintra. E os 2 aviões ficaram lá. E a coisa que às vezes é preciso perceber que há países que têm atitudes diferentes, por motivos diferentes, está neste caso. Em Portugal, estes 2 pilotos não foram maltratados como teria acontecido em muitos outros países, foram recebidos, eles contaram o que é que aconteceu. A Força Aérea Portuguesa comunicou que na altura com o CEAFI, que era a entidade civil mais credenciada em Portugal na investigação de fenómenos anómalos aéreos, e isto veio porque o, na altura, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que era o Major Lemos Ferreira, ele próprio, na década de 60, tinha tido um encontro, enquanto voava de Badajoz para Lisboa. Ele tinha tido um encontro com um objeto luminoso, ele e os elementos do esquadrão dele, e, portanto, ele sempre ficou curioso em relação a isto, porque ele sempre pensou o que é que eu encontrei naquele. Pronto. E então, eles não tiveram nenhum problema, os relatórios foram guardados, houve na altura até um esforço para mesmo a própria Guarda Nacional Republicana ter um inquérito pronto, caso algum guarda republicano ou alguma pessoa se fosse queixar, eles tinham um inquérito tipo para descrever, e tenho ideia, o meu irmão é GNR hoje, eu tenho ideia que esses inquéritos ainda existem. Portanto, há uma relação relativamente aberta em Portugal, por exemplo, entre isso. Há uma coisa que encontramos também nos países da América do Sul em relação àquilo que pode ser. Eu lembro que o Chile ou o Peru, por exemplo, quando algum piloto relata que viu um fenómeno anómalo aéreo, recebem com toda a naturalidade e, portanto, é diferente, por exemplo, do caso que vamos ver a seguir. O caso que vamos ver a seguir não envolve pilotos da Força Aérea, mas envolve polícias. Envolve, no caso, 6 polícias. Todos eles, envolve 6 polícias e 3 testemunhas que foram descobertas mais tarde. É um dos meus casos preferidos e é um caso que quem já viu Encontros Imediatos de terceiro grau inspirou os primeiros 20 minutos do filme. É o chamado caso de Portage County, Ohio. Começa com 2 polícias, o principal testemunha é um polícia chamado Dale Spohr, onde eles atravessam 3 estados, atravessam o Michigan, o Ohio e a Pensilvânia, com polícias dos 3 estados, a seguir durante mais de 100 km um objeto que eles descrevem como parecendo um cone de gelado, que pairava a 100 metros do Sol, portanto, perto o suficiente para eles conseguirem perceber o que é que era, e que
estes 6 polícias, eles depois os outros foram se juntando, seguem, repito, durante mais de 100 km atrás do objeto. Portanto, estamos a falar de 6 pessoas que, se elas fossem chamadas a tribunal para testemunhar num caso de homicídio, o tribunal levava completamente a sério o testemunho deles e não duvidava do que eles tinham visto, porque eles são polícias. Eles seguiram isso. Mais tarde aquilo apareceu nos jornais, a maior parte dos polícias decidiu estar um bocado fininho de fora. O único que se veio, chegou à frente e foi mais visto foi precisamente o primeiro que tinha visto o objeto, o polícia Dale Spur. E naquela história de que as pessoas dizem que viram OVNIs porque a vida delas vai melhorar. O Sr. Dale Spur foi ridicularizado pelos outros colegas, foi ridicularizado pela maior parte das pessoas, quando ele denunciou à Força Aérea, que na altura tinha um programa que era o programa do Livro Azul. O caso, disseram muito simplesmente que ele tinha visto Vênus. Eu repito que estas pessoas descreveram um objeto a 100 metros do chão, metálico, com a forma de um cone. E a explicação dada foi que eles tinham visto Vênus. E depois, a partir de uma altura onde não podia ser Vênus por questões astronómicas, eles estavam a ver um satélite a 100 metros do chão. E ele acabou por ter de se demitir da polícia, a mulher divorciou-se dele porque estava cansada de ser ridicularizada também por estar associada, e o senhor acabou os dias pobre como pintor. Portanto, foi muito triste. Mais tarde, o Projeto Livro Azul fez uma nova investigação ao caso e descobriu 3 outras testemunhas, que não tinham nada a ver com a polícia, que estavam numa cidade do Ohio, e uma delas ofereceu esta fotografia do suposto objeto que eles viram. O que é engraçado destas 3 testemunhas é que elas descrevem exatamente o mesmo que os polícias e nunca tiveram contacto com eles. Pronto. Portanto, se devemos confiar nas testemunhas, em alguns casos sim, porque são testemunhas nas quais confiaríamos para muitas outras coisas. Eu falei deste caso da Força Aérea Portuguesa, mas vocês encontram desde o Irão, desde os próprios Estados Unidos, muito antes destes vídeos da Força Aérea. Há que eu vou falar especificamente da Bélgica. Há dezenas de pilotos civis e militares que relatam ter visto objetos destes. E é um bocado mais difícil de pôr estes pilotos para o lado, porque, nós confiamos nestas pessoas para nos manterem vivos quando estamos a voar. 2, estas pessoas estão habituadas a voar no céu, portanto, vir alguém a dizer foi Vênus, se calhar não pega tão facilmente. A questão é que muitos destes pilotos, as companhias, tentam evitar ao máximo que eles digam que viram OVNIs porque vão ser chamados de malucos. O que eu compreendo, tendo em conta a história do fenómeno. Há casos muito mais estranhos e que eu acho muito mais curiosos, como é o caso deste senhor. Este senhor era um agricultor que, em 62, conta a seguinte história. E vocês acreditam nele ou não? Ele conta que estava a labrar a terra e, de repente, um objeto em forma de disco aterrou no seu quintal. Aterrou no seu terreno. E uma porta abriu-se e, de repente, saiu uma criatura extraterrestre que lhe pediu um copo d'água. E ele foi buscar um copo d'água. Quando mais tarde foi interrogado, quer pela polícia, que o conhecia por ele ser um tipo bastante simples, não tinha nenhum conhecimento de ficção científica nem coisas desse género, ele foi buscar o copo d'água, porque ele disse que ele foi educado para nunca se negar um copo d'água a ninguém. E ele não sabia quem era a criatura, parecia estranha, mas não negou, foi buscar o copo d'água. Ele disse que a criatura bebeu o copo d'água, pareceu muito satisfeito, e que lhe pediu para esperar uns segundos, e voltou para a nave. E quando voltou a sair, trouxe-lhe uma coisa que parecia uma panqueca. E perguntou-lhe se ele tinha alguma forma de cozinhar panquecas. E ele disse que sim, e foi buscar uma frigideira à cozinha dele, acendeu uma fogueira, a criatura deu-lhe a panqueca, ele comeu a panqueca, a criatura comeu a maior parte da panqueca, porque ele disse que a panqueca que o extraterrestre, ou o que é que seja, lhe deu, era um bocado ensossa. Então só comeu um bocadinho, porque não gostou. Mas em troca ele ficou com um bocado da panqueca, que é isto que ele está a mostrar. Quando ela foi analisada, era basicamente farinha, mas que tinha elementos de sílica que não eram comuns a encontrar habitualmente nas receitas das panquecas americanas. E a criatura meteu-se na nave e foi-se embora. E agora vocês perguntam. Mas, Bruno, faz sentido que uma civilização extraterrestre, ou o que quer que seja, tenha descoberto uma forma de viajar no espaço, que é uma coisa que nós não temos. Nós só conseguimos enviar foguetes para o espaço, deixamos lá os foguetes, mandamos as cápsulas para a Terra e os foguetes ficam lá. Nós ainda não encontramos uma maneira de viajar espacialmente. Mas, aparentemente, muitos destes países, Zeta Reticuli, como o António referiu em relação ao caso de Barney e Betty Hill, fica a milhares de anos-luz da Terra. Portanto, para vir trazer uma nave para lá, para isso, deve dar um dispêndio de energia tremendo. Então, e vocês vão-me dizer que alguma civilização extraterrestre trouxe uma nave para vir aterrar no quintal de um homem para comer panquecas com um copo d'água?
Aparentemente sim, a polícia interrogou-o, ele estava perfeitamente são de mente e espírito. Ele era conhecido da comunidade dele por ser um indivíduo bastante sóbrio. O caso foi investigado até pela Força Aérea, e a Força Aérea, que habitualmente dá explicações extremamente forçadas ao que aconteceu, colocou no caso dele impossível de identificar. E eu adoro este caso porque imagino sempre o homem a comer panquecas com extraterrestre e a considerar aquilo normal. Eu acho engraçado. Falava inglês. E há casos, e vocês para o caso estarem a perguntar, isto é um caso único. Não, há um caso que se passou em Inglaterra, numa aldeia, numa cidade chamada Rowley Regis, no país de Gales, Inglaterra, no Reino Unido, onde uma senhora disse que estava a preparar a ceia de Natal e de repente apareceram duas criaturas do nada em casa dela, elas materializaram-se na sala e começaram a comer-lhe as tartes de carne que ela tinha preparado para a ceia de Natal. E ela descreve que andou a correr atrás delas para lhe tirar as tartes de carne porque aquilo não se devia fazer porque elas primeiro deviam ter lavado as mãos e depois não podiam comer. Ela descreve isto à polícia e que elas andaram para um lado e para o outro, etc. E que ela teve de pegar numa vassoura para dar atrás delas e eles pousaram as tartes de carne, etc. E então deixaram-lhe um objeto qualquer em casa e foram-se embora com um agradecimento. E o objeto estava lá e ela depois reparou que um relógio que ela tinha em cima de um móvel tinha desaparecido. E conta que 2 semanas depois da aparição, o relógio apareceu-lhe à porta de casa, queimado. E a polícia registrou isto. E o que é que vão dizer? Vão dizer à senhora que ela não viu nada. Ninguém vai dizer isto. Agora, é ridículo? É. Mas, eu não vou entrar muito em pormenor nestes aspectos mais ridículos. Porque se quiserem interessar-se, garanto-vos, há muita literatura sobre isto, de pessoas perfeitamente credenciadas académicas que falam de casos relacionados com o fenómeno OVNI que são tão estúpidos que ninguém os inventa. Normalmente uma pessoa quando inventa uma coisa deste género chama o destaque para si. Ou seja, quando a pessoa que me diz eu fui contactado por extraterrestres, tudo bem, tenho uma mensagem. É normal, a pessoa está a chamar, eu vou agora ser líder de um culto, portanto vocês podem liderar se quiserem. Agora, um homem que está na vida dele, que nunca teve nada a ver com ficção científica e diz eu fui visitado por uma nave e este extraterrestre comeu panquecas comigo, é o tipo de coisa que ninguém inventa para chamar a atenção. Como eu disse, aquele polícia há bocado, só por ter dito que viu e tinha mais 5 colegas como testemunhas, ele viu a vida dele destruída por ter visto. E há muitas pessoas que, por se chegarem publicamente e falarem disto, veem a vida dela destruída. Ora bem, investigar OVNIs porquê? Eu já dei algumas lamineiras no início, mas vou falar de um caso que não é tão divertido. Estes dois senhores são brasileiros. Os corpos deles foram encontrados em 1966, no topo de num pequeno monte, numa periferia do Rio de Janeiro, chamado Morro do Vintém. Até aqui, nada de novo. Corpos encontrados no Rio de Janeiro na década de 60, perto de favelas, não era grande novidade. A questão é que eles não tinham sinais aparentes de como é que morreram. E, além disso, tinham 2 coisas estranhas ao lado. Primeiro, tinham um bilhete com uma série de indicações do género estar a X horas no determinado sítio, esperar pelo sinal luminoso e a seguir colocar os óculos. E quais é que são os óculos? São estes óculos. Este caso, aliás, é conhecido por causa dos óculos. São o caso dos óculos de chumbo. E quando a polícia demorou 2 dias a ir buscar os corpos, eles descobriram que, apesar dos corpos estarem num monte, num meio selvagem, os animais não tocaram nos corpos. O que já de si é estranho, porque isto é um hábito muito comum dos animais, se há comida disponível, eles vão comer. Não interessa se é um ser humano ou o que é. Depois, as indicações que estavam no papel eram muito estranhas, porque davam a entender que eles subiram àquele monte com um propósito muito específico. Terceiro, estes óculos de chumbo ninguém conseguiu perceber para que é que serviam, e eles pertenciam aos senhores de certeza porque estavam mencionados no papel. Quarto, quando eles recolheram os corpos, no final do dia, houve uma pessoa que telefonou para no dia a seguir, uma pessoa que telefonou para o posto da polícia, que estava mais próximo, que estava a investigar o caso, de uma socialite brasileira que, na noite em que supostamente eles morreram, ela estava a passar numa estrada que fica perto e ela viu no cimo do monte uma luz cor de laranja a emitir raios em todas as direções. E foi aí que a polícia começou a perceber, ok, isto é muito estranho. E vou falar que estou no Brasil, e no Brasil estas coisas são consideradas relativamente normais. Quando alguém diz, viu uma luz cor de laranja em cima de um sítio onde 2 pessoas morreram, a polícia faz, ok, eu percebo. Eles, entretanto, descobriram outras coisas estranhas sobre os senhores. Primeiro, eles não eram do Rio de Janeiro, eles eram de uma cidade que ficava a 500 km do Rio de Janeiro. Portanto, eles foram de propósito. Eles tinham mentido à família porque é que tinham ido ao Rio de Janeiro, tinham supostamente para comprar um carro, mas eles não tinham dinheiro para comprar um carro, tinham só dinheiro basicamente para a viagem. 3, eles estavam envolvidos num movimento espírita na terra deles, que tinha feito várias experiências para contactar extraterrestres. É preciso
Perceber que no Brasil, espírita não é a mesma coisa que religião. Espírita tem mais ou menos a ver com a espiritualidade que o António falava e pode ter a ver com uma série de coisas. E o movimento espírita deles, aparentemente, tinha como grande objetivo comunicar com extraterrestres. E eles tinham feito uma experiência que, aparentemente, os outros membros do grupo espírita contaram à polícia que tinha resultado. Mas que eles os dois não tinham ficado satisfeitos. Então queriam fazer uma coisa... Queriam, de facto, ter contacto com os extraterrestres em si. Porque eles só tinham visto uma luz no céu. Então eles disseram que iam ao Rio de Janeiro, iam seguir umas instruções que um guru qualquer lhes tinha dado e que quando voltassem do Rio de Janeiro, então, eles sabiam se acreditavam em extraterrestres ou não. E, entretanto, foi isto que aconteceu. Ora, o que é que aconteceu a estes senhores? Ninguém sabe. A polícia, ao início, pensou que eles tinham sido envenenados, mas não encontrou nenhum veneno no corpo deles. Pensou que eles tinham morrido de ataque cardíaco, mas nada desse género. E então eles ficaram só com a vontade que eles tinham de contactar extraterrestres, aquilo que eles relataram, e eles descartaram logo a possibilidade de suicídio, porque, não havia nenhum sinal de suicídio, e 2, eles deram todas as indicações de que iam voltar. Porque eles falaram a membros da família de que iam voltar, o comportamento deles antes de eles subirem o morro. Eles, por exemplo, foram a um café comprar uma garrafa de Coca-Cola, e eles guardaram a garrafa de Coca-Cola, porque na altura havia uma política no Brasil onde, se vocês devolvessem a garrafa de Coca-Cola, devolviam-nos o dinheiro da Coca-Cola por causa de uma campanha de recolha de garrafas. Portanto, eles pretendiam ir acima do monte e voltar. Eles não se suicidaram. O que é que lhes aconteceu? Não sei. E este é um dos motivos pelos quais o fenómeno OVNI não deve ser desprezado. Não deve ser desprezado o impacto que o fenómeno OVNI tem mentalmente nas pessoas. Por muito que se acredite ou não, estas pessoas acreditam. E acreditam ao ponto que elas seguiram. Novamente, não é uma coisa para rir, como aquele caso que eu descrevi há bocado da pessoa que foi com os garrafões de água e com as pedras, porque não aconteceu nada à pessoa a não ser ter gasto tempo e gasolina. Estas 2 pessoas morreram. Porquê? Não sabemos. Foi a tal luz cor de laranja? Não sabemos. Eles morreram por um motivo natural? Os 2? Também não sabemos. No papel vinha a dizer que eles tinham de ingerir qualquer coisa. Foi isso que os matou? Também não sabemos. Nós não sabemos. Agora, o impacto que a crença deles no fenómeno OVNI e na existência de extraterrestres teve é real. E há vários cultos ao longo da história que se têm aproveitado disso. O Heaven's Gate é o mais conhecido, mas não é o único. Há casos de cultos onde a pessoa diz que o extraterrestre comunica com elas, tem uma mensagem, constrói seguem, as pessoas seguem-na, e depois a pessoa morre. E quando a pessoa morre, as pessoas, ao invés de enterrá-la, mantêm o cadáver dela vivo porque acreditam, ok, ela disse-nos que no dia 1 de janeiro de 2025 eles vinham, portanto vamos manter o cadáver porque, de certeza, quando eles voltarem, vão ressuscitá-lo. Isto são casos que têm acontecido. Aconteceu há relativamente pouco tempo, o ano passado, onde a polícia foi bater à porta do culto porque a família da líder do culto, que era uma mulher, já não falava com ela há meio ano. E aparentemente eles tinham guardado o cadáver dela, que estava a decompor, dentro do quarto, porque acreditavam que os extraterrestres iam voltar e iam ressuscitá-lo. Outro aspecto pelo qual é impossível não investigar este tipo de fenómeno é o seguinte. Ou nós acreditamos que as pessoas estão todas alienadas e quando contam estão completamente malucas, e tendo em conta o que se anda a passar no mundo 2, não é uma hipótese em que nós tínhamos dificuldade em acreditar, ou então é uma coisa real e há coisas que são descritas que estes objetos fazem. E sítios onde estes objetos aparecem que são uma clara violação do espaço aéreo soberano dos países. Quanto mais não seja, qualquer país devia ter um programa de investigação, nem que fosse para concluir que isto é tudo uma ilusão. Por causa disto. Este caso, esta fotografia, não é montagem nenhuma. Esta fotografia foi publicada no Washington Post em 1952. Faz parte da chamada invasão de Washington, onde durante 3 noites seguidas as pessoas da cidade de Washington viram dezenas de objetos luminosos no céu que foram perseguidos por aviões da Força Aérea Americana. Quando chegou à altura do senhor que era chefe da Força Aérea, o general responsável da Força Aérea Americana, explicar o que é que tinha acontecido, porque, para azar da Força Aérea, o fenómeno não só foi visto como foi registado em radar. Portanto, o que quer que seja que aparecia em radar, o que ele disse tinha acontecido era um fenómeno meteorológico raro que era a inversão de temperatura. Por acaso não saber o que é a inversão de temperatura, é basicamente quando a temperatura desce ou sobe radicalmente e o gap que existe entre as 2 subidas aparece no radar. E por vezes cria situações luminosas. O que vocês estão a ver é um caso extremo de inversão de temperatura, porque são vários pontos de inversão de temperatura a aparecer ao mesmo tempo na fotografia. E pessoas que relatam que estas inversões de temperatura têm a forma de disco e andam pelos céus de Washington de um lado e para o outro durante 3 noites. Obviamente que esta explicação não colou. A população pediu à Força Aérea, que andava desde 47, como eu vos disse, é considerada a primeira observação moderna,
a chutar para o lado o que é que acontecia. Na altura havia uma grande curiosidade, em 47 acontece também Roswell. Na altura a Força Aérea estava tão descomplexada quando as pessoas perguntaram, então mas Roswell é verdade? E quando perguntam assim, Roswell, isso foi as pessoas que inventaram. Não. Quem disse que tinha caído uma nave extraterrestre não foram as pessoas. Foi a Força Aérea inicialmente. E depois disse, nós enganámos, afinal não foi uma nave, foi um balão. E é provável que até tenha caído um balão, não sei. Mas o facto de tão descomplexadamente a Força Aérea ter dito isso sem pensar duas vezes mostra-vos, primeiro, a descoordenação que existia dentro da Força Aérea em relação ao assunto. E segundo, a necessidade que acontece dentro de uma estrutura hierárquica de haver um protocolo para lidar com ele. E então o que aconteceu foi... desculpem, isto era outra coisa. Foi o chamado painel Robertson. Eu troquei aqui isto, desculpem, liderado por este senhor. Este senhor era um dos astrónomos mais respeitados dos Estados Unidos em 52. O painel foi formado, basicamente, porque era necessário confortar as pessoas em relação ao que quer que seja que tinha passado na cidade de Washington. Porque uma coisa é quando um campónio qualquer no interior do estado do Idaho diz assim, eu vi uma luz no céu e as pessoas estão bem. Agora, outra coisa é ver estas luzes todas na capital do país. Numa altura onde o conflito com os russos começa a ser cada vez mais evidente, e o primeiro pensamento das pessoas é, das duas uma, ou isto de facto são naves de outros planetas, ou então os russos estão a invadir Washington. E é óbvio que num caso, na Guerra Fria está obviamente a começar, a população vai pedir ao governo o que é que se passou. Então chamaram este painel. Este painel incluía várias pessoas ligadas à astronomia, equipamento militar, etc., desfiado por este senhor. Entre as pessoas mais relevantes do painel para a nossa história a seguir, estava um jovem astrónomo da Universidade de Illinois chamado J. Allen Hynek, que na altura alinhou por isto, e então o que eles disseram foi, não havia nenhuma evidência de que havia qualquer tipo de naves extraterrestres, tudo bem. O que tinha acontecido em Washington tinha sido um pânico em massa, menos, e eles enviaram um relatório para a Força Aérea e para o Exército e disseram que devia ser política da Força Aérea e do Exército. Eles escrevem isto mesmo. Não é palavra por palavra, mas o sentido é este. Eles escrevem que deve haver um esforço da Força Aérea por controlar o pânico entre a população e que o esforço só pode ser conseguido se a Força Aérea, através dos mídia, principalmente, e através dos canais oficiais do governo, ridicularizar qualquer pessoa que reporte a observação de um OVNI até que o assunto seja considerado uma brincadeira e ninguém acredite neles. Que é basicamente o que tem sido a posição oficial dos Estados Unidos e da maior parte dos meios de comunicação até há 3 anos. E é uma posição estúpida por vários motivos. O primeiro é que este fenómeno não vai a lado nenhum. Se este fenómeno fosse a lado algum, isto tinha acontecido em 52 e não tinha havido mais casos desde então nem nada reportado. E como eu vos disse, aquele caso que eu vos expliquei da Força Aérea Portuguesa é de 82. Entre outros. E é óbvio que quando a ciência se recusa a confrontar um fenómeno científico, o que fica é a selva. E, portanto, esse fenómeno é tomado de conta por pessoas que dizem que têm explicações. Porque as pessoas, no fundo, por muito que elas sejam, às vezes, um bocado ignorantes, elas sabem, ou pelo menos acham que sabem o que é que vem. E quando lhes dão uma explicação que é estúpida, elas, por natureza, sabem que é estúpida. E se ao início a explicação estúpida é o planeta Vênus, e as pessoas diziam, não, é uma nave extraterrestre, como a ciência se desligou disto um bocado por resultado deste relatório do painel Robertson, entretanto, redundou no belo estado de coisas que nós temos hoje, onde as pessoas não acreditam na realidade de nada do que os governos lhes dizem. De nada, não é só do fenómeno OVNI, é nada. Houve a Covid, é uma conspiração. Não sei quem figura pública morreu, é uma conspiração. A economia subiu, não, isso não subiu nada, isso são números falsos, isso é uma conspiração. É tudo uma conspiração, porque as pessoas foram habituadas durante décadas a terem uma coisa onde conheciam alguém que confiavam que disse, eu vi isto, eu conheço alguém que viu isto, e a resposta é um satélite. Que as pessoas começam a pensar, ok, ninguém nos vai contar a verdade sobre nada, se não contou a verdade sobre isto, eu não contou a verdade sobre nada, e portanto, por muito que este fenómeno possa parecer estranho, e é estranho, este fenómeno viola todos os códigos científicos que nós temos, porque nós não conseguimos aplicar a ciência como ela é feita hoje a estudar o fenómeno OVNI, porque quanto mais não seja, a ciência hoje parte da experimentação, parte do trabalho de laboratório. Vocês não conseguem fechar o fenómeno OVNI no laboratório. Impossível. E, portanto, automaticamente, se a ciência não confronta este fenómeno de uma forma sólida, sobram todo o outro conjunto de pessoas que dizem, não, eu tenho uma explicação. E as explicações são coisas absolutamente absurdas. Mas as pessoas, à falta de uma explicação séria, vão na explicação absurda porque é a única forma de responderem uma pergunta. Entretanto, os Estados Unidos não se livraram do fenómeno OVNI, ele foi aparecendo, inclusive, entre pilotos de Força Aérea, e então surgiu mais uma série de projetos que podemos englobar sobre o guarda-chuva do Projeto Blue Book. O Projeto Blue Book foi a tentativa mais
séria por parte do Exército dos Estados Unidos em tentar explicar este relatório, estas afirmações, e no final eles conseguiram encontrar à volta de 10 mil casos, 1.500 que não conseguiram explicar. Eles meteram não identificado. Entre eles vocês têm desde fotografias que foram tiradas por 2 agricultores a um objeto no Oregon, que eles tentaram por muitas formas provar que as fotografias tinham sido forjadas e não conseguiram, até o encontro de 4 militares da Força Aérea que iam num helicóptero no Michigan e foram confrontados em pleno voo com uma luz, que ninguém conseguiu explicar muito bem porquê. Entretanto, o projeto foi fechado. Foi feito um relatório final por parte de outro astrónomo chamado Edward Cullen, que disse que o fenómeno OVNI de certeza não existia e não havia provas nenhumas. Apesar de, repito, 1.500 casos deste projeto Look nunca foram explicados pela Força Aérea. Não é por os maluquinhos dos OVNIs. Não. Foi a Força Aérea, que tem uma tendência para desmistificar, como eu espero já ter provado tudo, e mesmo assim, houve 1.500 casos onde eles se atreveram a dar explicações ridículas, porque eram tão fora da caixa que essa desculpa não pegava. Desculpa. Então, chegamos a esta pergunta. O que é o fenómeno OVNI? Eu, ao início, perguntei o que é um OVNI, aqui eu não vou dizer o que é um OVNI. O que é o fenómeno? Novamente, como eu vos disse, eu não tenho nenhuma resposta. Ninguém tem. Se alguém vos disser que sabe o que é, está a mentir. Isto é impossível de saber o que é porque cada pessoa acredita que é real, pessoas que não acreditam que é real. A única coisa que nós sabemos que é real é o impacto que tem sobre as pessoas. E no livro, precisamente, o Revelations, que eu vos expliquei, que é a maneira como Jacques Vallée explica a forma que o fenómeno OVNI pode ser usado para manipular pessoas, ele escreve longamente, eu não vou aqui descrever o caso todo, mas escreve longamente um dos casos mais conhecidos dos anais da ovniologia, que é o caso Humo, que se passou em Espanha, passou-se aqui no país ao lado. Esta fotografia, já agora nos estejam a perguntar, é forjada? Por acaso se fazerem essa pergunta. E ela apareceu quando um repórter de um jornal espanhol recebeu um conjunto de papéis, dezenas de papéis, um envelope com esta fotografia. E, muito brevemente, o envelope descrevia que quem estava a escrever era uma civilização extraterrestre. Vinha de um planeta chamado Humo. E ele, na altura... Aliás, a fotografia, desculpem, um erro. A fotografia não vinha com envelope, ela foi mais tarde. É importante por causa do que vou dizer. E ele, quando descrevem o planeta Humo, ele coloca a bandeira do planeta. Não é uma bandeira do país, é o planeta todo tinha uma bandeira porque eles não tinham países. E a carta, durante dezenas de páginas, descreve de forma complexa e de forma pormenorizada os funcionamentos político, económico, filosófico, cultural de toda uma civilização. E, dias depois, ele recebeu um relato de 2 pessoas que tinham visto em Fuenlabrada, nos arredores de Madrid, uma nave extraterrestre a aterrar. E então, como prova, enviaram esta fotografia. E qual não foi o espanto do repórter quando viu ali na base da nave o mesmo símbolo da civilização Humo. E foi a partir daí que, supostamente, esta civilização, durante meses, foi enviando cartas não só a este jornalista, mas como também a outros jornalistas e investigadores do fenómeno OVNI em Espanha, onde descrevia todos os aspectos, desde a ciência, desde a geologia deste planeta, dos seus habitantes, das civilizações, o folclore, a etnologia, numa coisa que, para o caso de alguém ter lido, faz lembrar um conto muito conhecido do escritor argentino Jorge Luís Borges, onde ele descreve um indivíduo que está tão aborrecido com o planeta Terra que ele decide inventar um novo planeta e uma nova civilização. E ele, a certa altura, começa a ficar tão perdido na própria ficção que ele acredita que aquela civilização e aquele planeta existem mesmo e vai à procura dele. E, neste sentido borgiano, o planeta Humo passou a ser conhecido como uma coisa real. Entretanto, o Jacques Vallée faz uma investigação sobre isto e ele descobre que há várias referências a um planeta chamado Humo em contactos com pessoas que tinham sido abduzidas em Espanha há uns anos. Portanto, não era uma novidade este planeta. 2, há coisas que são descritas como concretas nas cartas que nunca ninguém ouviu falar. E, de repente, aparecem ligações, por exemplo, a uma família rica madrilena, onde um dos filhos fazia experiências em animais na cave, e eles, quando vão descobrem todos os aspectos que tinham sido escritos na carta em vários dossiês que estão na cave. E Jacques Vallée diz assim, pois, é normal, quando tu crias uma ficção, depois vais criar as migalhas para as pessoas chegarem na tua ficção para descobrir. E isto consumiu os jornalistas e os investigadores de OVNIs espanhóis durante anos, distraiu-os completamente de tudo o resto. Andaram atrás das informações disto. Ainda hoje, há pessoas que juram a pé juntos que isto é real.
O consenso entre os omniologistas os mais sérios, pelo menos, é que isto foi uma coisa forjada. Foi provavelmente uma experiência entre os serviços secretos espanhóis e a CIA de tentar perceber até que ponto é manipulável a mente humana para acreditar numa coisa que não existe. Portanto, o quão influenciáveis são os seres humanos. O que não é nada de estranho, porque isto acontece na década de 60 e a década de 60, nós sabemos, é a altura de vários projetos que o governo americano fez, precisamente envolvendo, por exemplo, o LSD, para tentar descobrir até que ponto a mente humana pode ser quebrável para ser feita tábua rasa e serem criadas novas ideias. Portanto, através dos vários métodos, seja através de métodos de drogas ou através deste tipo de experiências psicológicas, isto era uma coisa que andava muito na mente do governo. E o fenómeno OVNI, usado como método de controlo, é das coisas mais evidentes que nós temos. Eu já vos expliquei os vários casos. Estou a explicar este que não é feito por nada do outro mundo, foi provavelmente feito por entidades humanas que estavam perfeitamente cientes do que estavam a fazer e que já fizeram este tipo de coisas várias vezes. E a razão principal, na minha opinião, pela qual o fenómeno OVNI deve ser estudado, é não só porque é de facto genuinamente interessante e há aspectos que não são tão facilmente explicáveis do ponto de vista humano, e eu não estou a dizer isto extraterrestre, pessoalmente, eu cada vez mais me tenho afastado da crença de extraterrestres, um bocado pelas razões que o António também descreveu, mas acima de tudo porque coloca em perigo a existência da civilização humana do ponto de vista da racionalidade. É fácil pegar num conceito como este, principalmente num estado atual onde nós procuramos soluções para os nossos problemas e os governos, todos, parece que são um conjunto de burocratas que chutam o problema para a frente e não conseguem resolvê-los, e é fácil apresentarem-nos uma solução simples. Reparem, ainda esta semana, o Zé Luís disse que eu sou professor de História, mas ao contrário do António, eu não sou professor de História universitária. Tenho ensino terceiro ciclo e secundário. E esta semana, curiosamente, no ano eu estive a tentar explicar-lhes porque é que o fascismo apareceu. E uma razão que eu lhes dei foi que, perante o caos que se instalou depois da Primeira Guerra Mundial, e perante o impasse das democracias, que não conseguiam arranjar soluções entre si, porque eram partidos que andavam sempre a uns com os outros, as pessoas sentiram-se tentadas para um dos nossos instintos básicos mais simples, que é o homem providencial. O líder alfa da matilha que vai resolver o problema e, portanto, eu não preciso trabalhar muito para isto. O homem disse que vai resolver o problema, vai resolver o problema. E aqui, neste caso, é esse princípio que está no nosso sistema límbico. O sistema límbico concentra, basicamente, todos os nossos princípios mais básicos, que em vez de se virar para um homem providencial, em vez de se virar para um líder como Mussolini, ou Hitler, ou Salazar, que foram os três exemplos que eu lhes falei, se vira para o espaço. Porque, basicamente, nós olhamos para o espaço da mesma maneira que andamos, homens pré-históricos olhávamos para o espaço e nos interrogávamos. Não é à toa que os monumentos pré-históricos têm todos os alinhamentos pelas estrelas. Todos. Houve uma tese de doutoramento feita por um arqueólogo aqui da Universidade de Coimbra, que saiu para aí em 2015, onde ele provou que os monumentos megalíticos, todos a sul da Serra da Estrela, estavam todos alinhados com o topo da torre. Todos. Porque nós, desde há muito tempo, que olhamos para o espaço à procura de soluções. Foi assim que criámos religiões. Nós criámos religiões como um método, temos uma ilusão de controle sobre a realidade. Nós começámos como civilizações que estão dependentes do que a natureza nos dá. E nós não conseguimos controlar isso. Portanto, viramos para deuses que controlam a natureza e fazemos um tratado com eles. Nós adoramos-vos e vocês, em troca, dão-nos. No caso dos extraterrestres, nós fazemos aquilo que vocês nos mandam e, em troca, por favor, salvem-nos deste problema. Ou então, levem-nos daqui. Foi assim que a seita do Heaven's Gate acabou. Pronto. Este foi o meu processo. É um processo que ainda está decorrente. Entre a bibliografia de Jacques Vallée e outros autores que são completamente opostos, como, por exemplo, John Keel ou Jerome Coleman ou a Diana Pazuka, que o António mencionou. Vocês têm muitos autores relativamente sérios, sobre os quais podem ler sobre este assunto sem terem medo de entrarem em patranhas. Se não acreditarem, pelo menos acreditem que vão sentir a vossa inteligência estimulada a pensar sobre a realidade de uma maneira diferente. E acho que esse, para acabar, é o maior contributo que o meu interesse pelo fenómeno OVNI teve na minha vida. Obrigou-me a olhar para o mundo que me rodeia de uma forma diferente, de uma mente mais aberta e, acima de tudo, alargou o meu sentido fantástico e de fascínio pelo mistério, que é uma coisa que acho que vamos todos concordar nos faz muita falta nos dias de hoje no mundo materialista que nos rodeia. Muito obrigado.
Tivemos aqui duas abordagens diferentes, mas de certa forma se entrelaçaram tão bem e se completaram uma à outra. E agora, de acordo com isto e com as vossas dúvidas, que seguramente estarão neste momento a pensar, está também o espaço aberto para as questões que queiram colocar, como é óbvio. Oi. Posso? Obrigado. Olha, estou a aterrar. Foste abduzido. Andei a à volta. É assim, eu lembro perfeitamente na década de 70, despertou-me este que tinha 14, 15, 16 anos, este fascínio por 3 livros de simples leitores que o meu irmão sabe que temos lá em casa. Deuses, Túmulos e Sábios e A Bíblia Tem Razão, com ponto de interrogação, e foram os deuses astronautas. Os dois eram do W.C. Warren e o outro do Erich von Däniken. Nunca sei dizer o nome do homem. E este fascínio é incrível e leva-nos sempre a colocar muitas questões. Está intrínseco na nossa forma de ser, acreditar em algo que desconhecemos. E depois, ao viajar nas viagens, também me fez sempre confusão. Situações onde eu já estive. Um pilar de ferro no centro de Delhi tem o grau de pureza e eu cheguei ali... E não enferruja. E eu beliscava-me assim e dizia assim, pá, mas como é que é possível isto com os séculos que isto tem? As muralhas de Sacsayhuaman em Cusco. Como é que aquilo foi feito ali se os lamas não conseguiam transportar pedras daquele tamanho? Tiwanaku, também fui lá de propósito, estava no lago Titicaca, na Bolívia, e as pedras de Tiwanaku, os encaixes, as orientações, as pirâmides, os ângulos das pirâmides do Egito, a orientação dos ângulos no Egito e na Mesoamérica. Tudo isso é fascinante. E eu chego sempre àquela conclusão um bocado idiota, um bocado parva. Há muita coisa entre a terra e o céu que não conseguimos explicar. Mas é bom que assim seja. Sim, é verdade. A dúvida permanente. Não é? A dúvida permanente. Ou a especulação Nos vais permanente. sempre perguntar. Isso é sempre muito útil. Mais questões? Vocês, fantástico. Vocês foram muito informadas e eu gostei muito da vossa apresentação. Mas mencionou o John Keel. Sim. Eu conheço ele muito bem, mas é outro autor que mais ou menos seguia a direção, a vertente de Keel em analisar estas coisas, é Hugh Ross. Sim. Já. De Hugh Ross. Já. Ok. Então, qual é a sua opinião sobre esta ideia que algumas destas coisas são verdadeiras, mas não são seres inteligentes do outro planeta, mas é uma coisa, é uma entidade espiritual que veio de outra dimensão? Sim. Qual é a sua... Esta vertente existe na... Sim, para quem não conhece, normalmente não conhece o trabalho de John Keel. O John Keel é ao contrário de Jacques Vallée, que é académico, o John Keel era um jornalista. A certa altura da carreira se começou a interessar demasiado, ele próprio confessa que foi demasiado, que ele ficou consumido pelo assunto, por fenómenos paranormais. Não apenas sobre o fenómeno OVNI, mas os fenómenos paranormais no geral. E ele, principalmente nos últimos livros da carreira, ele defende que o fenómeno OVNI não está relacionado com extraterrestres, está relacionado com viajantes interdimensionais. E ele diz que uma das razões porque ele acha é que só há X testemunhas porque são as pessoas que têm capacidade para vê-los. Porque eles funcionam numa dimensão da visão onde há pessoas que têm mais sensibilidade aos infravermelhos, eles provavelmente funcionam nessa onda. Pronto. Ele tem várias explicações deste género. O livro dele mais conhecido, aliás, envolve todos os fenómenos paranormais que conseguir imaginar, que é o chamado As Profecias de Mothman, que por causa de um caso de uma criatura parecida com um pássaro gigante que andou por 66, 67 por uma povoação do estado da Virgínia. E tem todo um conjunto de fenómenos muito estranhos. É um livro que, mesmo que vocês não acreditem no livro que lá está, se encararem o livro como um trabalho de ficção, no campo do terror, do fantástico, é das melhores coisas que eu já li. Eu, a meio daquele livro, sinceramente, cada vez que fechava o livro, eu olhava à minha volta, porque queria que vocês uma toada paranoica, que ele faz isso constantemente através dos escritos dele. E então ele explica basicamente, e é uma das as chamadas 3 grandes explicações fora da caixa. As extraterrestres, que é mais comum, as que são viajantes interdimensionais, que é a que ele defende, ou seja, de que há vários universos paralelos e que basicamente os OVNIs e estas criaturas vêm desses universos paralelos de outras versões da nossa realidade. E vêm-nos visitar porque basicamente gostam de gozar connosco.
Essa é a explicação dele. E depois há quem acredite que são viajantes no tempo, que é outra que vocês também podem encontrar, e que é por isso que eles são todos descritos como humanoides. Humanoides são criaturas que têm 2 pernas, 2 braços, um tronco e uma cabeça, porque nós evoluímos a certa altura de tal forma que o nosso corpo se deteriorou. E muitas vezes eles são descritos como tendo a cabeça muito grande, porque se pressupõe que nós naquela altura já somos tão inteligentes que não temos utilidade nenhuma para o corpo e, portanto, o continuo evoluir foi a nossa inteligência. Enquanto não sempre argumentos para estas coisas. No caso, eu sinceramente, como eu disse, eu não estou muito inclinado para a hipótese extraterrestre, por variedíssimas razões. Porque me parece um bocado desperdício de tempo e de energia. E entra novamente naquele ciclo religioso que nós tínhamos no período pré-renascentista, ou seja, no período pré-teoria heliocêntrica, de que nós estamos no centro do universo. Ora, estas criaturas viajam no universo, a que planeta é que elas querem vir? Obviamente ao planeta Terra, que é o planeta mais importante, e nós somos tão importantes no contexto do universo. E ser a possibilidade interdimensional fascina mais principalmente por alguns aspectos que são relatados pelas pessoas que dizem que atravessaram este fenómeno, nomeadamente as manipulações de espaço, tempo, uma delas que, por exemplo, o António descreveu no caso de Barney e da Betty Hill. Há coisas nessa possibilidade que eu ainda assim tenho alguma dificuldade em lidar. Agora, sendo de facto algo que foge à nossa capacidade científica atual de explicar, eu não digo que foge à capacidade científica porque, em teoria, nada foge à capacidade científica. A questão é nós desenvolver sensibilidade e técnicas científicas para investigar. Mas daquilo que foge atualmente à nossa capacidade científica de explicar, a possibilidade interdimensional é aquela onde eu penso que a maior parte dos fenómenos que são descritos se encaixam. Porque há coisas... Desculpe o seu nome? Marco. O Marco tem razão numa coisa. Há pessoas que descrevem coisas que são eminentemente materiais. Há pessoas que descrevem entrar em espaços. Há pessoas que descrevem tocar em coisas. Mas há outras pessoas que descrevem comportamentos de coisas que são... violam as leis da física por completo. Por exemplo, o objeto aparece, está visível durante 1 minuto e depois desaparece. Não é fugiu, é desaparece. Desapareceu. Isto são coisas que só cabem, por exemplo, se aquele objeto de facto tiver uma realidade muito circunscrita, não for de facto material, mas for uma manifestação qualquer que existe de energia. E isto já não foge completamente ao campo da física atual. É física teórica, e quando as pessoas dizem assim, sim, mas nunca ninguém, as pessoas que acreditam em Roswell, etc., mas nunca ninguém viu um OVNI, nunca ninguém teve um OVNI para analisar, etc. E eu digo assim, a maior parte da nossa concepção da física teórica atual, que permite que nós percebamos o universo, parte de coisas que nós não conseguimos provar em laboratório. Nós não conseguimos explicar a gravidade, por exemplo. Nós sabemos que existe. Se vocês... É fácil. Eu voltei à Terra. A gravidade existe. Mas a física não vos sabe explicar. Podem perguntar a qualquer físico. A física não sabe explicar como é que ela funciona. Sabe-vos dizer que existe. Não sabe explicar como é que ela funciona, nem porque é que é uma coisa que é tão importante que nós não conseguimos explicar o espaço e a astronomia sem a gravidade. A Lua existe porque é atraída por um campo gravítico que a Terra tem. Sem a gravidade, nós não conseguimos explicar porque é que a Lua lá está. Agora, o que é a gravidade? Ninguém sabe. E, no entanto, quando chega a este tipo de fenómenos, nós exigimos provas de veracidade e de provar coisas que não temos esse critério, por exemplo, em relação a outras ciências, sem as quais não conseguimos perceber o funcionamento do universo. E, portanto, ser interdimensional é uma coisa que não me espantaria, sinceramente. Mais questões? Uma coisa. Sim, não, eu acho que estas questões são interessantes. Isso enfatiza o facto deste fenómeno ser um estudo de caso interessante também para nos confrontar um pouco com a ignorância e com a incapacidade de alguns modelos da ciência normal para fazer face a estes fenómenos. E, portanto, isto gera aqui muitos confrontos epistemológicos, paradigmáticos, etc. Mas também acho que nos obriga a sermos um bocadinho aqui de uma ideia de uma certa linearidade ou quase de um reducionismo extraterrestre ou alienígena para, por exemplo, explicar factos históricos que nos parecem absurdos, não é? A construção de certos objetos ou de pirâmides, seja o que for. Portanto, isto no campo da ficção tornou-se quase um meme, não é? Aquela imagem que nós temos, que não conseguimos explicar alguma coisa, não é? Parece aquela imagem dos aliens. Mas aquilo que me parece, do ponto de vista da ciência que está a ser feita, é de facto o reconhecimento destas dimensões da consciência. Por exemplo, há um cientista que tem estudado muito estas questões, que aliás também apareceu num livro da Diana Pasulka, no American Cosmic, que é o Gary Nolan, se não estou em erro, tem, por exemplo, estudado muito esta questão da Tem trabalhado com o Jacques Vallée. Tem trabalhado muito com o Jacques Vallée, tem estudado muito esta disposição de diferentes pessoas face
ao contacto com estas entidades e, portanto, tem feito, por exemplo, com recurso à imagiologia, às ressonâncias magnéticas, tentado perceber exatamente se o cérebro destas pessoas é ou não diferente e, por isso, poderia haver ali uma diferente disposição para que estes fenómenos surgissem. Agora, o que eu acho que é interessante é muitas vezes nós estamos aqui numa perspectiva de tentar, com base nos paradigmas atuais, estes fenómenos. E, por exemplo, esta questão da estigmatização da experiência ovniológica, não é? Do facto deste fenómeno estar muitas vezes ligado a uma questão de ridicularização, não é? De ser absurdo, muitas vezes com base na forma como isto chega através da ficção, através muitas vezes na manipulação por parte de alguns grupos, por parte dos governos. Por exemplo, nós podemos fazer até muitas vezes é tentar olhar para como é que em outros contextos religiosos e até civilizacionais estes fenómenos de contacto são estudados, não é? Porque do ponto de vista da ciência, aquilo que nós temos é muito aquela ideia daquele programa chamado SETI, considerado como um programa de charneira para estudar a existência de civilizações extraterrestres inteligentes e, portanto, coloca aqui em causa até a própria validade destes contactos OVNI como sendo o reflexo de uma civilização extraterrestre superior. Mas, por exemplo, se olharmos para o que acontece noutras tradições até religiosas e noutras tradições culturais, civilizacionais, por exemplo, eu há dias estava a ler o novo livro da Diana Pasluca, que acho que se chama Encounters, em que ela fala muito não só sobre a questão OVNI, mas também sobre a questão da inteligência artificial. Está a falar como é que em outras culturas, nomeadamente nos Estados Unidos, culturas indígenas, como por exemplo a cultura Lakota, existe aqui uma tentativa de integração nas próprias culturas destes encontros com entidades superiores e com entidades até muitas vezes extraterrestres, como forma até de um processo ritual de amadurecimento pessoal. E, portanto, esta dimensão de estigmatização e dimensão quase de patologização das pessoas que têm encontros com extraterrestres acaba por ser também uma visão muito ocidental das coisas. E, portanto, esta visão muito ocidental, depois ela também determina muito como é que nós olhamos para a história, portanto, esta ideia de linearidade, que isto seriam civilizações superiores, porque dispõem de tecnologias supostamente superiores. Portanto, este exemplo que o Bruno há bocadinho estava a falar, eles terem vindo não sei de onde para comerem panquecas ou para pedirem copos de água. Portanto, nós agimos, pensámos nisto da perspectiva da pegada ecológica. Portanto, isto seria completamente absurdo, não? Uma pessoa como Al Gore, ou seja o que for, iria obviamente insurgir-se contra a essência. Milícias extraterrestres viagem milhares de anos de luz para chegar aqui e beber um copo de água ou panqueca. Portanto, isto obriga-nos aqui a ser um bocadinho da caixa, não é? E pensar um bocadinho fora da caixa. E depois, o que é interessante é que também, durante muitos anos, tens aquele exemplo do Invisible College, que também esteve ligado, o Alan Hynek, o Jacques Vallée, etc. Portanto, pessoas que fora da academia, fora da universidade, fora da ciência, têm estudado este fenómeno, muitas vezes como um hobby. Portanto, isto acaba por ser um hobby pessoal. Porquê? Porque está de tal forma ridicularizado, não é? De tal forma entranhado com questões de ficção, de propaganda, teorias da conspiração, torna-se muito difícil estudar isto de uma forma séria, de uma forma académica, robusta. E, portanto, as pessoas muitas vezes levam isto como uma espécie de um hobby. E isto aconteceu também noutras formas de ciência. Muitas vezes formas de ciência que muitas vezes são apontadas como alternativa a modelos dominantes. Por exemplo, um exemplo interessante é um livro do Andrew Pickering, que é chamado A Cybernetic Brain, que é sobre a história da cibernética depois de 45, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto britânico, que eram pessoas que tinham os seus trabalhos e depois tinham ali uma garagem, faziam uma série de experiências, desenvolviam questões ligadas à cibernética, como por exemplo Ross Ashby e muitas outras pessoas, e portanto, como aquilo às vezes tinha uma visão da ciência muito lúdica, muito com base na experimentação, aquilo tornava-se quase uma brincadeira, era difícil de enquadrar aquilo naquilo que nós poderíamos designar como uma ciência normal. E nós, olhando aqui para esta questão dos OVNIs, também somos um bocadinho confrontados aqui com formas um bocadinho distintas de pensar sobre a ciência e pensar sobre a realidade. Agora, o que é certo é que, ultimamente, temos assistido a uma maior aceitação destes casos até no contexto da universidade. Por exemplo, outro dia estava a ler artigos sobre alguém que desenvolveu o conceito de exociologia. Portanto, já há muitos anos se ouvia falar da questão da exopolítica, que é como é que nós vamos lidar politicamente com civilizações extraterrestres. Há uma associação portuguesa que é exopolítica. A associação portuguesa exopolítica. Portanto, isto no contexto cultural e no contexto da sociedade contemporânea acaba por ser muito ridicularizado, porque são pessoas fora do sistema científico, fora das universidades, às vezes com interesses também um bocadinho obscuros, como esse grupo UMA ou o que era, não é? Que estava ligado à Espanha, mas o que é certo é que temos também uma linha de investigação científica. Por exemplo, podemos pensar na psicologia transpessoal ou até na psicologia humana. Podemos pensar também naquele exemplo que eu dei há bocadinho do Edgar Mitchell. O Edgar Mitchell teve aquela experiência do Overview Effect, mas ao mesmo tempo ele teve também um papel muito importante na fundação de um Institute for Noetic Sciences, tem financiado até feito muita investigação sobre fenómenos até paranormais. Sim. E nós até aqui em Portugal temos uma fundação que é a Fundação Bial, que durante muitos anos financiou também experiências na área da parapsicologia e da psicologia transpessoal. Portanto, uma organização portuguesa tem feito financiamento a nível internacional. Portanto, eu acho que historicamente, de facto, houve aqui uma marginalização deste tipo de fenómenos.
deste tipo de experiências, mas progressivamente temos vindo a assistir a uma progressiva integração deste tipo disto. Até posso contar, em relação a isto, um episódio pessoal que se passou há uns anos, numa apresentação eu falei há bocado do professor Joaquim Fernandes, que é da Universidade de Pessoa do Porto, ele é historiador também, e ele dedicou basicamente a carreira dele toda ao estudo do conceito, primeiro do fenómeno OVNI, depois da aplicação da própria mitologia do fenómeno OVNI e do conceito do outro. E ele veio apresentar um livro que era a presença do imaginário extraterrestre na cultura portuguesa antes do século XX. E ele apresentou ali no departamento de Química. Quem estava a fazer a moderação, tal como o Zé Luís está aqui a fazer hoje, é um dos académicos mais conhecidos de Coimbra, que é o professor Carlos Filhais. E o professor Joaquim Fernandes fez a sua apresentação do livro, falou sobre o tema e abriu-se um espaço como este, que é, agora podem pôr perguntas. E eu comecei a fazer perguntas não só sobre aquele livro, mas porque já tinha lido outros livros, o professor Joaquim Fernandes já tinha escrito sobre ele. A certa altura, o professor Carlos Filhais cortou uma palavra, fez assim um gesto muito zangado e disse assim: não estamos aqui para falar sobre isso, estamos aqui para falar para coisas sérias. E eu fiquei a olhar para ele e disse assim: você tem ao lado aquele que é reputadamente o maior nome da ciência nacional na investigação destas coisas. E eu fiquei, mas porquê? Eu perguntei mesmo, mas porquê? Nós estamos na universidade, não estamos aqui para falar dessas coisas. E eu pensei, então se não é numa universidade, numa instituição académica, científica, estas coisas vão-se falar onde? Na Igreja Universal do Reino de Deus, é isso? É isso que vamos falar. E eu acho espantoso, porque eu desde então só vejo artigos do professor Carlos Filhais a falar sobre as maravilhas da ciência e a chamar as outras pessoas de burras porque duvidam das coisas da ciência e não confiam na ciência. Então, mas eu estou a falar sobre uma coisa deste tema e está uma pessoa como o professor Carlos Filhais a mandar-me calar e não quer investigar uma coisa, a pessoa vai confiar na ciência para quê? E, portanto, eu acho estranho quando ele fala sobre isto e ele é um dos responsáveis. E o que o António diz é verdade. As pessoas que investigam isto, o professor Joaquim Fernandes não é investigador de OVNI. O professor Joaquim Fernandes é professor de História Académica da Universidade do Porto. E depois nos tempos livres, e qual tempo é isto? Jacques Vallée, por exemplo, que aqui está, ele, ao longo da carreira dele, ele começou como astrónomo. Aliás, ele, quando começa como astrónomo na Universidade de Paris, ele capta numa fita magnética um conjunto de objetos que ele não consegue explicar. Vai a diretor do Observatório Astronómico, do Observatório Astronómico, e diz: apaga. E ele, então, mas não quer? Não, apaga. Isso é normal, a gente não quer saber. E foi por isso que ele começou a investigar. Depois da astrónoma, ele abandonou a astronomia, passou a entrar na informática, foi uma das pessoas que criou a ARPANET, que é a antepassada da internet. Portanto, não estamos a falar de um indivíduo ridículo, estamos a falar de alguém importante no contexto da sociedade contemporânea. E depois ele foi para Silicon Valley, onde ele tem financiado um conjunto de empresas que nos últimos anos têm indicado a informática e a cibernética, que são, de forma indireta, responsáveis por os telemóveis que vocês têm na mão. E ele, no tempo livres, ele foi investiga, não investiga. E ele, neste momento, com o Gary Nolan que ele falou, está a ser financiado por um milionário chamado Robert Schaefer num think tank para pensar sobre estas coisas. Mas isto não são pessoas que a principal profissão delas seja esta. Eles investigam por carolice e por óbvio, porque, sejamos sinceros, se não forem eles, mais ninguém vai investigar. E se hoje o fenómeno tem algum tipo de credibilidade, é graças a pessoas como eles. E nós não falamos deles como outros cientistas que recebem o Nobel todos os anos. Mas estas pessoas têm uma tarefa muito mais difícil. Têm de transformar um tema que, por inerência, foi levado para o ridículo nisso. Aliás, ainda esta semana... sim, só vou fazer um pequeno comentário e passo já a palavra. Ainda esta semana estava a dar uma aula e abordei esta temática com alunos de 7º ano. Eu faço isso também no 10º. Adoro fazer isto. E então disse que uma das várias explicações, não tem que ser necessariamente a minha, mas a minha função é, acima de tudo, espicaçar a curiosidade dos alunos. Não estou para lhes mostrar a verdade, até porque sou professor de História. Uma das várias explicações sobre Fátima poderia, eventualmente, ser também uma questão de fenómeno ovniológico. E os meus começaram a rir, e eu disse assim: olhem, mas é tão estúpido dizer que é um ovni que vem, como se uma mulher que aterra em cima de uma azinheira. Eles ficam a olhar para mim e eu. Nunca pensaram nessa, pois não. Nunca pensaram nessa. Quem é que é estúpido aqui? Ninguém. E além disso, de acordo com os inquéritos, não houve 3 videntes, houve 4. A quarta é que nunca quis mudar a versão dela da história. Sempre manteve que... Não estava com eles, ela viu mais tarde a mesma coisa que eles escrevem originalmente, mas nunca foi contactada. Chamava-se Carolina. Ela foi contactada pelo professor Joaquim Fernandes. Ela ainda estava viva quando ele escreve o livro, A Intervenção Extraterrestre em Fátima. E ela conta-lhe a história e descreve exatamente o que eles escreveram inicialmente. Mas
A vidente apócrifa. Exatamente, é a vidente apócrifa. Porque a história acaba por ser alterada. Sim, não é? sim, Nos sim, anos sim. 20, Só quando em eles 30 e são tal, quando a Lúcia publica o livro, é que a versão Quando oficial são fica isolados, canonizada. Depois a Lúcia vai lá para a Galiza, não é que depois a história é modificada. Fica lá A história fechada. é a história oficial. E resolveu-se assim está. Estava ali Eu atrás. vou colocar. Força. Antes de mais, obrigado pela vossa partilha excepcional, este momento desta tarde. Há uma questão, todos os referenciais que usarem, as testemunhas, são todos do mundo ocidental. A questão que eu coloco é, e sendo pessoas que têm grande interesse nesta temática, o que é que existe de testemunhas e de evidências ou referências no mundo oriental? Apesar da barreira de silêncio, muitas vezes podemos ouvir desse lado, mas existe alguma coisa no mundo, noutras civilizações do mundo oriental, da Rússia, da China, da Índia, da África, da China? Em África, recordei-me um exemplo em 1994, numa escola Ariel, Sim, no Zimbábue, em que dezenas de crianças viram o avistamento de uma nave, pronto, um OVNI que supostamente aterrou com um dos seres que emergiu, acho que um ou dois seres colocaram em cima da nave e que transmitiram telepaticamente uma mensagem ambiental com aquelas crianças. Portanto, isto em 1994. Na altura, o Johnny Mack, que nós aqui mencionamos, psicólogo da Universidade de Harvard, que publicou aquele livro chamado Abductions, deslocou-se com uma equipa até o Zimbábue, mais ou menos naquela altura, e realizou entrevistas com as crianças, que mantiveram, portanto, a palavra, de facto, aquilo que tinha acontecido, relataram aquele evento a professores, professoras, mantiveram sempre a sua palavra. Passado 20 ou 30 anos, voltaram a falar com aquelas crianças e continuaram a insistir naquela história, e muitas delas enfatizando, de facto, a mensagem telepática que tinha sido transmitida, o impacto que teve, e, portanto, fora do mundo ocidental, não é, da corrida espacial, etc. Também, por exemplo, estes exemplos que o Bruno mencionou, o Jacques Vallée também nestes livros menciona muito casos na América Latina, e exemplos que ocorreram na América, por exemplo, no México, não é? E no Brasil, principalmente no Confrontations, por exemplo, que é o livro onde apareceram aquelas duas pessoas falecidas no Rio de Janeiro, aborda muitos casos, até de pessoas, por exemplo, o caso, como é que se chama aquele caso onde houve também durante meses no Brasil, o caso não é Colina, começa por si, em que houve Colares, caso de Colares. O Colares, sim, que foi investigado neste caso foi mesmo investigado pela Força Aérea Brasileira, porque sim. a certa altura houve uma pressão tão grande. Pessoas que morreram, pessoas que literalmente morreram supostamente seguidas por umas luzes. E depois o exército foi para lá, levou os soldados, aquilo ficava, acho que na Amazónia, ficava mesmo lá numa zona bastante isolada. E entretanto, os soldados aparentemente estiveram lá durante semanas. Gravaram uma série de coisas, eles vieram embora porque as condições eram completamente impossíveis, porque eles eram seguidos todos os dias por luzes, atacados luzes mesmo. que entravam em casa, pessoas que ficavam com marcas no corpo, marcas registradas pela médica que assistia às pessoas, e portanto muitos casos fora do contexto ocidental que nós dizemos. Portanto, isto é um fenómeno global, é isto também que o Jacques Vallée tenta dizer, é que isto não é só um fenómeno ocidental, isto é um fenómeno global. E depois a comparação que ele faz com estes mitos originários, com estas lendas de folclore, não são só lendas europeias, mas também lendas de vários contextos regionais e culturais. Portanto, há aqui uma dimensão transcultural que também é muito importante para nós estudarmos este fenómeno. Portanto, não é apenas uma imaginação desta era espacial, ou de expansão espacial da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Contos populares e tradições transmitidas oralmente Sim. na Ásia Central, na China e em África, isso é muito interessante. Sim. Passam de gerações em gerações ao longo de séculos. E mesmo a nível, por exemplo, do Portugal colonial, há vários livros que foram publicados depois do 25 de Abril, de pessoas, pilotos que faziam as viagens aéreas entre as colónias em África, e casos de colonos portugueses que dizem que viram, e os pilotos também afirmam. Há vários livros publicados sobre isso, porque é como estava a dizer, logo a seguir ao 25 de Abril há um grande interesse em Portugal sobre o fenómeno. Já podia haver antes, só que agora os livros podem ser publicados à vontade. O meu pai, que nem nunca foi uma pessoa, eu lembro-me do meu pai como adulto, nem nunca se interessou por isso, mas a minha mãe contou-me depois, quando ela percebeu que eu de facto me estava a interessar por este assunto, ela disse que o meu pai, quando era mais jovem, também tinha 14 ou 15 anos, ele só lia livros daquilo. Eu não fazia ideia, mas eu percebi que foi uma coisa que aconteceu depois do 25 de Abril. E de facto, em África, aparentemente, ele falou mesmo com pessoas africanas que viviam nas aldeias mais isoladas, nem viviam nas cidades, e que relatavam que viam aquilo e consideravam normal. Viam umas luzes no céu, às vezes aterravam, outras vezes iam embora. Vocês vão ver a mitologia aborígene toda, vocês traduzirem muitos aspectos místicos
por coisas do fenómeno OVNI, a mitologia é toda ela um contacto com pessoas de outro mundo. Os interesses que as civilizações da América Central e da América do Sul tinham por astronomia, a maneira como eles descrevem, etc. Quer-se dizer, isto é um interesse, um proto-interesse não num fenómeno OVNI, mas precisamente em consciências fora do nosso planeta, que é o que faz parte da maior parte das civilizações. Portanto, respondendo, quer seja do ponto de vista destas civilizações, como o António estava a dizer, mesmo em casos atuais, um dos casos mais investigados nos últimos 40 anos é o caso de um piloto japonês que estava a fazer a travessia do Estreito de Bering, entre o Japão e o Alasca, e de repente diz que viu duas esferas luminosas a acompanhá-lo durante a viagem de avião durante 2 horas. E no Japão aquele caso foi encarado como se fosse uma coisa extraordinária. Portanto, o interesse é geral, porque isto é um fenómeno que não é, apesar da ideia que nós pensamos, não é um fenómeno dos americanos, é um fenómeno de todo o mundo, destas pessoas estão a dizer. E por isso é que eu disse, ou nós pensamos que o mundo está todo alienado, e está a dizer que vê estas luzes no céu há décadas, ou há séculos, se quisermos esticar, ou então há qualquer coisa que seja como estímulo mental humano, seja como estímulo físico, que faz com que as pessoas vejam isto. O próprio Carl Jung escreveu sobre isso, aliás, tem um livro dedicado a isso. Ele dizia que os OVNIs eram uma espécie de anjos tecnológicos. Sim. Sim. Manifestações da ansiedade humana projetadas no céu. Sim. Olá, boa tarde. Obrigada por trazerem este tema, tão interessante, tão controverso, não é? Quando eu vi o tema destas conversas, lembrei-me de um episódio que estava aqui guardado numa gaveta minha, da infância, e que vou partilhar, é só uma partilha, porque me lembrei, e realmente não contei isto a muita gente, não altura. E eu, quando tinha 10 anos, também me interessava muito pela leitura desses livros, porque o meu pai tinha para lá umas bandas desenhadas sobre ovnis, restos, avistamentos, e não sei o quê. E lembro-me de um episódio, e vou partilhar, espero não cair na desgraça como aqueles. Senhor, eu sou professor do Sistema Público de Educação e estou a ser filmado a falar sobre ovnis. Portanto, estamos entre amigos. Mas ficou gravado. E agora, quando surgiu o tema, lembrei-me novamente, porque realmente não o contei a muita gente. Acho que contei à minha mãe, e se calhar a um amigo, mas mais que mais ninguém. E lembro que quando tinha 10 anos, ainda brincávamos na rua, à noite, nos bairros, não é? E a certa altura foi toda a gente embora, eu tinha 10, 11 anos, e eu vi o barulho de uma coisa aqui no chão. E eu olhei, e como vinha de cima, olhei para o céu e vi umas luzes a mexerem-se muito rápido, e eu fiquei sem olhar para aquilo e depois fui embora. E juro que naquela altura fiquei a pensar, vi um OVNI. Agora, não sei se influência das leituras, se eram luzes de discoteca, não sei, na altura era pequena, não frequentava, mas foi um episódio que foi verdade e que me lembro perfeitamente, mas que pronto, ficou ali guardado nas minhas gavetas. O que era, não sei, também não partilhei com muita gente, mas que aconteceu. Sim, obrigado. Essa memória é fantástica. Sim, mas são coisas que marcam mesmo. Marcam e fica-se a pensar e tudo. E hoje acabamos todos sempre a ver o espaço de 1999, como é que tem a memória? Eu vejo com o irmão. É curioso como depois as pessoas, cada um, acaba por interiorizar à sua maneira, não é? Há uns que fundam uma nova religião, outros que dão consultas sobre, outros fazem outra coisa qualquer. Não quero agora fazer uma relação. Houve até aquele caso curioso do chamado profeta de Arganil. Não sei se sabem Sim. É pena não estar aqui hoje. Ele se talvez teria vindo cá. Fica a sugestão de verem no YouTube. E, portanto, faz-te aqui também uma relação, faço aqui uma relação que há entre a questão dos avistamentos de OVNIs de uma forma global, portanto, em todo o mundo, não é algo da cultura ocidental, como aqui já foi explicado, mas é curioso fazer uma relação entre isso e o próprio fenómeno religioso. Às vezes digo aos meus alunos que, pelo menos no que diz respeito ao cristianismo, ao judaísmo e João, isto começa sempre, um senhor está num sítio isolado, preferencialmente num deserto, bem longe dos outros. E depois surge alguém que vem, não sabe, supostamente do céu, a tendência é essa, e a ideia das chamas e do fogo, diz assim: olha, tu foste escolhido, parabéns. Então, agora que foste escolhido, vais ter que fazer isto. Aqueles que se portarem bem vão lá para cima, aqueles que se portaram mal, tal, vão lá para baixo. Boa sorte. E então, digo isto com todo o respeito, evidentemente. Mas gostava aqui de tentar perceber um bocado, e vocês, os dois, procurar estes paralelismos.
na área religiosa e também, já agora, porque diz respeito a nós, já que foi falado um bocado, mas mais especificamente sobre o próprio fenómeno de Fátima também, porque é algo que, pelo menos, a mim provoca uma enorme curiosidade. Só temos Fátima e passemos a outra aparição mariana, muito conhecida. A aparição de Lourdes. A aparição de Lourdes começa com uma pastora, curiosamente, chamada Bernadette Soubirous. A pastora está numa floresta e, de repente, vê uma luz. E na luz aparece uma criatura que ela descreve como um anjo. Porque é o enquadramento de referência que ela tem. Ou seja, é uma luz, está no céu, é alguém, é um anjo. E o anjo vem ter com ela e diz assim: as pessoas andam a portar-se mal. Como as pessoas andam a portar-se mal, tu vais ter de sacrificar por elas. E como é que tu te vais sacrificar? Eu vou-te dar um conjunto de indicações e as pessoas vão salvar-se se tu seguires estas indicações. Então a primeira indicação que ela dá é tão estúpida como algumas que eu já vos disse, que é: está aqui, algures, uma fonte de água. Tu agora vais escavar até encontrares água. E a pastora diz-lhe: mas eu não tenho nada. E ele usa as mãos. E ela está... É assim que ela é encontrada. Ela é encontrada depois por outros 2 pastores, porque ela está a esgadanhar desesperadamente o chão, porque a criatura que estava na luz lhe disse: vais escavar até encontrar água. E ela segue. E depois eles têm interações durante meses, onde o anjo lhe dá ordem: chama pessoas aqui, constrói esta coisa de pedra. E o esquema é este. Arranjou água? Arranjou, ela depois acabou por encontrar. E Fátima é isto. Os pastores estão a brincar no meio de Serra da Aire e aparece eu vou referenciar-me ao que eles dizem originalmente. Aparece a tal criança que fala com eles e lhe diz: não temam, eu não venho para vos magoar. Também é uma coisa que vocês encontram muitas vezes telepaticamente os extraterrestres dizer aos contactados. E vocês agora, eu vou me encontrar aqui convosco, ela diz especificamente, aqui neste sítio, nos próximos meses, eu vou aqui aparecer uma vez por mês. E vocês têm de vir. E depois ela vai escalando, vai dizendo: próxima vez tragam mais pessoas, tragam 10 pessoas. Próxima vez tragam 50. Próxima vez tragam 100. Depois aquilo vai se espalhando e depois aquilo vai ser uma multidão. E a multidão diz sempre: nós não vemos nada. Nós ouvimos um zumbido. E as crianças é que dizem que vêm. E o zumbido é uma coisa que também aparece muito frequentemente quando as pessoas dizem que eu ouvi um zumbido e depois vi uma luz no céu. As pessoas que vêm ovnis. Depois ela diz assim: a 13 de maio eu vou fazer um milagre. E ela faz um milagre, mas só as crianças é que vêm. E depois em julho eu vou fazer outro. Depois faz outro. E depois as pessoas queixam-se e dizem: está bem, mas assim só as crianças é que vêm. E ela: está bem, então eu vou fazer um milagre em outubro e toda a gente vai ver. E depois, quando é em outubro, acontece o milagre do Sol. E no milagre do Sol, as coisas estão... É muito engraçado. Havia quase só uma tese de doutoramento a fazer sobre os artigos de jornal que foram publicados sobre o milagre do Sol. Porque uma coisa que me farto sempre de rir, quando há o 13 de maio, é que eu tenho muitos amigos meus que são ateus. Eu também não sou particularmente religioso, mas há uma coisa que eles metem que aquilo foi tudo uma alucinação. É impossível. Porque, psicologicamente, uma alucinação coletiva envolve, por norma, um grupo reduzido de pessoas. Estavam... No mais conservador dos cálculos, naquele dia na Cova da Iria, estavam mais de 100 mil pessoas. Entre pessoas da Terra, pessoas que vieram de fora para gozar com as pessoas da Terra, porque achavam que aquilo não sabia nada. E depois, vocês têm relatos de São Pedro de Moel, que fica a 40 km da Cova da Iria, de um escritor da altura, já agora não lembro o nome do escritor, mas ele fazia diário e ele deixou. Onde ele, São Pedro de Moel, viu o que quer que seja que se passou lá. Isto não é uma alucinação coletiva, não pode ser. Uma pessoa que está a 40 km, não tem nenhuma ligação com aquelas pessoas, não vai alucinar o mesmo que elas. E, portanto, isto foi a escalada. E depois eu fiz um milagre. Toda a gente viu. Pessoal, viram? Então, tchau, nunca mais aparece. E nunca mais apareceu. E agora, depois, para manter a chama, porque as pessoas depois começaram, ok, a gente constrói aqui uma capela, depois a capela passou ao santuário, depois construiu-se lá a basílica, e, entretanto, a Lúcia, por motivos que ninguém fala muito bem, porque na altura ela não refere, diz que há umas coisas que a senhora me disse e eu nunca vos disse. São chamados os 3 segredos. São 3 segredos. E a gente agora vai guardar... Sim. Espera uma coisa. Eles chamaram essa figura de Nossa Senhora... Não. Ou seja, foi uma história que veio depois. Pois. Veio a posteriori. É a posteriori. 20 anos depois. Sim. Quando a irmã Lúcia publica a famosa biografia dela, onde ela descreve a biografia dela, que diz ela que foi ela que escreveu, depois de se fechar no Carmelo,
ela conta que era uma senhora. Mas se vocês, eu sugiro mesmo que arranjem, ele ainda está à venda, uma intervenção extraterrestre em Fátima. Acho que o nome mais comum pelo qual ela agora é conhecida é As Aparições de Fátima e o Fenómeno OVNI. Mas o autor? O Joaquim Fernandes e Fina Dramado. Está escutado. Vocês podem acreditar ou não acreditar em Fátima, mas a utilidade daquele livro é vocês poderem ler o que é que eles disseram quando foram interrogados pelo Cónigo de Formigão. Que é logo a seguir às aparições, porque entretanto o Jacinto e a Francisca morrem, não, melhor, o Jacinto e o Francisco morrem, e só fica a irmã Lúcia. E ela é a única que tem. E daquilo que nós sabemos, a coisa mais estúpida sobre o fenómeno de Fátima, do ponto de vista da Associação ao Fenómeno OVNI, é um ano antes, em 1916, a Lúcia chega à casa e tudo o que nós sabemos, a Lúcia era uma criança extremamente inteligente. Ela aprendeu a ler antes dos primos, ela aprendeu aos 4 anos. Ela estava destinada, aparentemente pela inteligência, a família, antes disto de Fátima acontecer, estava destinada a fazer, ela queria fazer um forcing para que a miúda estudasse, portanto não sofresse o destino dos primos e dos irmãos e fosse trabalhar para o campo, porque ela de facto muito inteligente. E ela, um ano antes, chega à casa e diz: mãe, não vais acreditar o que eu vi. Eu vi uma bola de luz no céu. Um ano antes de Fátima. E ela depois diz que, no dia a seguir a ter visto a bola de luz, ela chega à casa e diz à mãe, eu vi uma cabeça sem corpo. E um ano antes, sem os primos. Se é verdade, não sei. Agora, ela depois, quando diz isto no livro, ela não diz. Ela conta, é o Cónigo de Formigão. Diz, eu já tinha visto isto, não sei o quê. Entretanto, surge o livro, e no livro é que vem a história de Nossa Senhora, das imagens do inferno, dessas coisas todas, e os 3 segredos. Nós temos 3 segredos, e eu não posso revelar porque a Nossa Senhora só diz que eu quero que eu revele em X tempo. E depois, quando nós vamos a ver os segredos, é tudo coisas que já tinham acontecido para serem sido revelados. E eu, vidente assim também eu. E, portanto, o que há de interessante também nisto é que é óbvio que o fenómeno de Fátima é uma coisa que é muito discutível, do ponto de vista do que é e do que é que não é. Agora, há aspectos físicos do fenómeno de Fátima que é quase impossível negar que aconteceram. Ou que aconteceu pelo menos uma versão deles. As pessoas estão presentes no Milagre do Sol. Na manhã do Milagre do Sol, choveu copiosamente. E quando muitas daquelas pessoas foram para casa, tinham as roupas secas. Os jornalistas tinham ido a Lisboa para gozar com eles. Depois foram escrever artigos nos jornais de Lisboa a dizer, afinal eu vi qualquer coisa. Portanto, aquela história de que, pois, e se eles viram, eram todos crentes e eram centenas de pessoas, eles também convenceram-se todos uns aos outros. Não, nós tínhamos lá uma porcentagem. E quando eu digo ateus, eu estou a falar ateu republicano da segunda década do século XX em Portugal. Que é, basicamente, se a lei me permitir espetar uma faca a um padre, eu faço isso com gosto. Portanto, estamos a falar de ateus empedernidos. Não estamos a falar de pessoas que têm dúvidas. Estamos a falar de pessoas que, para elas, a Igreja era barrida de Portugal e nunca mais voltava. E eles depois vão escrever para artigos em Lisboa. Calma lá que eu se calhar vi qualquer coisa. Vai-se embora? Não. Já depois liga. Já. Manuel. Não tenho qualquer referência, não me recordo, mas vi um documentário que defendia que as aparições como de Fátima tinham acontecido em vários pontos do globo, mais ou menos na mesma altura. E há uma filmagem de crianças, também uns 3 ou 4, que reagem a essa mensagem que vem do espaço e que descrevem movimentos com ângulos tipo quase ângulos retos, bem definidos. Isso é mentira. Essa imagem específica que está a falar, eu tenho ideia que é uma em Espanha, no norte de Espanha, no País Vasco, que é a Nossa Senhora de Garabandal, que envolve 4 crianças, também elas pastoras, vivendo num povoado isolado e que descrevem coisas muito parecidas com Fátima, mas na década de 50 ou 60. Agora não sei precisar, mas é nessa altura. É no período do franquismo em Espanha. E podem encontrar várias aparições desses géneros. Medgoroi, por exemplo, na Jugoslávia. Sim. Há um artigo muito interessante. No Egito, na Igreja Copta do Egito também. Há um artigo muito interessante, saiu em 2017, sobre as várias aparições que houve em Portugal, mas que não renderam mesmo. Na Marmoleira, perto do Rio Maior, por exemplo, a Ceiceira. Há um conjunto de espaços que houve algo que aconteceu idêntico, só que por questões de interesse religioso vai-se canalizar tudo para o mesmo espaço, concentrar tudo ali, com os resultados que nós hoje sabemos. Só mesmo para terminar, alguém mais quer dizer alguma coisa? Força. Então,
A gente mora no Brasil, numa região que, pra gente, de certa forma, é bem comum esse assunto. Vocês devem ouvir, talvez, falar em algum momento de Varginha. Sim. O ET de Varginha apareceu atrás da casa da tia dela. Sério? E a nossa região, ela é muito propícia para avistamentos, né? E até tem uma cidade vizinha também, que é muito mística, não no sentido religioso, católico, né? Mas, sim. Para vocês terem uma ideia, tem um aeroporto de OVNI. Desse nível, assim. Eles criaram um aeroporto. E há no Chile há mesmo um trilho oficial criado pelo governo, que é o trilho dos OVNIs, onde vocês são aconselhados a carregar, porque é uma zona do país onde se vê muito OVNI. Portanto, se vocês gostam de OVNIs, sigam o trilho. Portanto, é normal na América Latina. Sim, é comum, né? A cidade de Varginha também, quando você vai lá, ela é toda estilizada também em formatos de... É uma espécie de Roswell brasileiro. Exatamente. Mas o ponto é, nós mesmos, né, sei lá, 7 meses atrás, eu vi 3 OVNIs, que eu achei super interessante, vi junto com ela, depois vi de novo de um outro primo, e isso é recorrente. Minha pergunta eu achei curioso, porque vocês sempre todos falam sobre interesse sobre o assunto, mas sempre falando sobre livros, histórias. Vocês já viram? Eu já. Eu já vi um objeto luminoso que não consigo explicar, que é a melhor definição que eu tenho para um homem. Eu tinha 15 anos, estava... Não é a única, por isso é que eu disse estava entre amigos. Eu vi no céu uma bola cor de laranja que fez algumas espirais, durante meio minuto, talvez, e entretanto a bola de repente disparou para cima e desapareceu. E eu lembro-me de uma avó minha que me contava quando era pequena, que uma vez tinha vindo à varanda, estava a comer uma laranja, tipo antes de ir para a cama, que é uma coisa que eu não recomendo. E ela conta que estava a comer a laranja e de repente, ela descreve desta forma, ficou como se fosse de dia. E ficar como se fosse de dia, que eu interpreto é que houve qualquer coisa de luminosa que aconteceu. Se foi um OVNI ou não sei. Mas a minha avó sempre ficou fascinada com aquilo, porque ela dizia sempre, e ela contava com um maravilhamento nos olhos, ficou como se fosse de dia. E eu sempre guardei isso, porque de certa forma esse sentido, lá está, o fascínio que existe, o fenómeno, e depois obviamente que muito do que eu tenho é livros, porque eu também nunca voltei a ver nada, e é como eu disse, não há cientistas que estudem OVNIs só por estudar OVNIs, pronto, é um interesse, como o António e eu, é um hobby, como ele estava a dizer. Mas sim, já vi, eu já vi pelo menos, vocês os dois não sei, eu já vi. Já tive essa experiência há muitos anos, quando teria uns 12 anos, ia no carro com os meus pais, com o meu irmão, no sul de Espanha, e vimos um objeto ao lado do carro, não sei se era um foguete, se era um OVNI, se era, não sei, um projeto secreto do governo espanhol, ou... apareceu ali qualquer coisa. Também me recordo aparecer uma lebre em frente ao carro, e depois só me lembro de ter acordado no hotel, portanto, provavelmente foi depois de uma abdução alienígena. E foi aí que surgiu o interesse. Foi isso. Ainda está a filmar, se calhar é melhor não filmar, isto é demasiado revelador, mas pronto, já aconteceu. Olha, caríssimos. Eu também vi aquilo isso pelo caminho mais curto. Exato. Olhem, muito obrigado pela vossa presença e espero que tenham gostado. E tenho sido aqui com o espírito muito mais aberto. Espero que sim.